Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa manhã, né? Eu vou passar algumas coisas para vocês a respeito de confinamento, do dia a dia do confinamento, né? Como a gente faz para ter um confinamento mais organizado, que mais fácil ser tocado, dar lucro, enfim. Eu tive a oportunidade de ser professor na universidade, fiz muitas amizades dentro da universidade, na pesquisa, na pós-graduação. E Deus tem me abençoado muito, eu tenho ido em muitas fazendas boas, né? Desde que me formei, desde quando começamos lá na Maringá, né, Edmir? Deus tem abençoado que eu tenho passado justamente nas fazendas muito boas, com histórias muito boas e sendo muito bem recebido pelas pessoas, né? E feito grandes amizades, como o Dr. Sebastião, o Rodrigo também, que estão aqui. E acaba que a gente aprende de forma fácil, né? No dia a dia, andando, conversando, discutindo, trocando ideia, e acaba que você vai absorvendo. De tanto falar com pessoas boas, você vai ficando bom, né? Seria incoerente você andar com tanta gente boa e ficar ruim, né? Geralmente você vai andando com gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente que tem cabeça boa, que pensa, que luta para fazer algo diferente. Inevitavelmente você vai carregando um pouquinho de cada um e acaba que você tem uma bagagem, tem uma experiência para compartilhar depois, né? Mas enfim, vamos em frente. Falar um pouquinho sobre cenário. Nesses últimos 60 dias, que eu me lembro assim de cabeça, passei por Campo Verde, passei Barra do Garça, Primavera, Brasnorte, Juína, Castanheira, Campo Grande, Rondonópolis, né, que a gente é de lá, Itapurá, Lucas, Sinop, Colíder, Alta Floresta. Por baixo são as regiões que eu andei nesses últimos 60 dias aí. E é unanimidade em todas as regiões a explosão de crescimento desse centro-oeste nosso. É um negócio que incalculável. Vocês não têm noção do que está acontecendo. O que vocês estão vendo acontecer aqui em Pontes Lacerda é um pouco do que está acontecendo no resto do estado do Mato Grosso do Sul. Um negócio fora de base. É um negócio que me preocupa até. Eu tenho muito receio de a gente estar criando uma bolha, de modo geral, inflacionária, que talvez a pecuária não consiga pagar essa conta. Isso me preocupa bastante. Vou dizer só uma preocupação que eu tenho. Eu estou preocupado com o descolamento das coisas. É um negócio que me preocupa, o descolamento. Eu tive agora, antes de vir para cá, eu estava em Campo Grande e tinha um gerente regional de uma loja, de uma cooperativa, estava lá no evento, e ele comentando que eles têm uma loja em Ribas do Rio Pardo. Ribas do Rio Pardo, para quem conhece bem, é uma região bastante arenosa, né? É uma região próxima a Três Lagoas ali, que também é bastante arenosa, que praticamente vai virar eucalipto, né? Tem entrado muito eucalipto naquela região, né? E estão montando agora uma processadora de celulose lá, né? Que vai pegar esse eucalipto e fazer celulose, que está sendo investido em torno de 17 bilhões nessa fábrica. Vai ser a maior fábrica do mundo de celulose. De terraplanagem, eu marquei no velocímetro do carro, deu 3 quilômetros de terraplanagem. Então você imagina, marcar daqui e se andar 3 quilômetros para frente de terraplanagem, fazendo aterro para construir a fábrica. Nessa região, nessa fazenda que eu vou, quando a gente começou lá 2 anos atrás, foi pago em torno de R$8 mil o hectare. R$8 mil o hectare foi quando o produtor comprou a fazenda e deu para a gente montar a fazenda do zero. Ele viu que deu certo, a fazenda ficou produtiva, boa, quis comprar o vizinho, comprou um vizinho há um tempo atrás. Foi comprar o outro vizinho agora, né? Porque a terra lá é desvalorizada, muita areia, né? Produtiva, baixa lotação, enfim. Foi comprar o vizinho já quer R$32 mil no hectare, em terra de areia. Estão falando em terra de areia, que é dificílimo fazer dar R$500 de lucro por hectare. Se você pegar R$32 mil, bota a taxa da poupança, bota 6,5% ao mês, ao ano, você faz o cálculo de quanto que essa terra precisa ser remunerada só o capital, faz a conta, 32 mil aí vezes 6% da poupança, você vai ver que fica inviável numa terra de areia. Lembra daquela grande que a gente sempre falou, a terra vale o que produz? Já ouviram falar isso? A terra vale o que produz, então terra de areia vale menos, terra de cultura vale mais porque produz mais, terra de lavoura vale mais, enfim. Esse descolamento me preocupa, eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês mais à frente. Outro descolamento que me preocupa é em relação a Ribas, por exemplo. O gerente dessa loja lá de Ribas do Rio Pardo pediu transferência para Campo Grande. Falou, não quero ficar em Ribas. Ah, mas por que você não quer ficar em Ribas? Não, porque o meu salário não dá mais para pagar o aluguel. Ribas do Rio Pardo, para quem conhece, é uma cidade pequena.
acredito que talvez uns 20 mil habitantes deve ter em Ribas do Rio Pardo. O cara paga R$ 3.500 numa casa de Coab, o gerente. Não é uma casa, é uma casa simples. R$ 3.500 já o aluguel de uma casa simples. Então um cara que ganha 7, 6 mil reais, que é o gerente, ficou inviável para ele morar em Ribas do Rio Pardo, porque metade do salário dele está indo para pagar o aluguel. E isso está acontecendo de modo geral. Todo lugar que você anda não tem casa para alugar, não tem insumo, não tem mão de obra. Outro descolamento, profissão, mão de obra. Você vê qualquer recém-formado hoje pedir 5 pau fácil. Qualquer se formou, 5 pau. Tem 1 ano de experiência, já quer 7 pau. Há um descolamento. O capataz, por exemplo, dei palestra em Campo Grande, no final da palestra um produtor, seu Carlos, me procurou, falou, cara, eu não sei o que fazer, porque eu tenho uma fazenda aqui perto de Campo Grande, a 50 quilômetros daqui, e eu estou preocupado, porque o meu capataz já está ganhando 5 mil reais por mês, mais 5% na desmama de cada bezerro marcado. Marcou o bezerro, ele tem 5% do faturamento daquele bezerro, é dele. Meu capataz ganha 5 pau. E ele é um cara que não vale 2,5, ele não tem capacidade para ganhar 5. O que ele me entrega, o que ele produz dentro da fazenda, é um cara para ganhar uns 2,5, quando muito 3. Descolamento, está havendo descolamento de modo geral da realidade dos fatos e principalmente o que a pecuária consegue pagar em relação ao que está acontecendo de modo geral, de custo e tudo mais. Isso me preocupa, é um negócio que me preocupa bastante. Eu vou falar um pouco mais disso. Tendência do mundo. Mais gente com mais dinheiro no mundo de escassez e em crises. Esse é o mundo hoje, muita gente com muito capital, querendo comer melhor, em cima de uma terra escassa. Por isso que nós estamos vendo essas loucuras. Vocês estão vendo isso por aqui já? Está começando a acontecer negócio. Lá durante o evento, em Campo Grande, eu perguntei para 4 produtores da região aqui do Mato Grosso, vocês têm visto fazenda vendida a mais de R$1.000 o saco? Eu tem visto. 3 negócios aqui ao redor de casa, um de Campo Novo dos Parecis. Teve 3 negócios aqui do lado de casa a R$1.000. Perguntei para o outro, tem visto negócio? Viu o vizinho comprou 1.500 sacas de soja por hectare. Comprou a fazenda do vizinho, 1.500 sacas. Façam conta, dá mais de 250 mil o hectare. É um negócio que não dá mais para colocar terra na conta. Se você botar terra para estudar a viabilidade econômica, fica inviável produzir. Eu fiz uma conta ontem, eu estava sentado ali fazendo a conta em cima de uma fazenda que é vendida por R$1.500 o hectare. Só para pagar a terra leva 100 anos. Da margem de lucro que sobra na lavoura, para você pagar esse capital que você investiu em terra, são 100 anos para pagar o investimento em terra. Então, terra não dá mais para colocar dentro da viabilidade econômica. E isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Isso está acontecendo? Ah, mas é algo fora da casinha. Mas essas coisas sempre têm sentido. Se você for estudar, talvez não seja que chega até 1.500 sacos, mas com certeza vai puxar as outras. Todo mundo que começa a ver negócios como esse, começa a falar, então a minha vale mais, então a minha vale mais. É aquele descolamento que eu estava falando que me preocupa daqui para frente. E sabe o que é o pior? O que a pecuária tem a ver com isso? Muito. Sabe por quê? Porque um cara que vende uma fazenda 1.500 sacas por hectare, a grande chance dele não sair da atividade é muita. Esse cara provavelmente vai vender uma fazenda a 1.500 sacas e vai comprar em outra região mais barato. Vai pagar talvez 20% do valor que ele vendeu dele, porque ele vendeu muito caro. De modo geral, a lavoura está entrando nas áreas de pecuária. Isso é normal, a gente está vendo isso acontecendo o tempo todo. Lavoura entrando na área de pecuária. Só que o cara que está vendendo muito bem, ou está arrendando muito bem, ganhando R$1.500, R$1.800 de lucro por hectare ano, que é muito mais do que a pecuária dava, esse cara não fica fora da atividade, ele vai botar esse dinheiro dentro da pecuária em outras regiões, fazendo com que a área da pecuária também valorize e acompanhe essa tendência da soja. Então a preocupação com o custo de ter gente boa, processo, é um negócio gritante e preocupante. Lembra que sempre a gente fala, pecuarista que não se evoluir, que não crescer, vai sair da atividade. Lembra que a gente sempre falava isso? Tem 10, 15 anos que eu ouço essa frase. Pecuarista que não evoluir vai ser expulso da atividade, 80% dos pecuaristas vão sair da atividade. Para mim, esse exato momento que nós estamos vivendo agora é a virada da chave, é o prazo que foi dado. Até então era um alerta, sabe? Olha, pecuarista que não, era um alerta que a gente passou a acreditar, beleza, tá bom, chega lá nós vemos o que faz. E de repente isso virou uma realidade nesse exato momento. Inviável tocar pecuária nesses próximos anos se a gente não buscar máxima eficiência. Porque as fazendas estão degradadas, as fazendas não estão dando lucro. E está puxando muito capital, nós acabamos de falar de mão de obra, acabamos de falar das dificuldades, nós vimos tanta dificuldade para produzir dentro da fazenda, os insumos subindo, milho caro.
O milho, pessoal, não tem mais milho barato. Essas indústrias de DDG estão chegando aí, de etanol, né? Estão chegando aí absorvendo 40%, 50% do milho do estado. Ah, tá bom, traz do DDG depois, mas sempre a gente vai ter esse milho caro daqui para frente. Como é que a gente vai fazer? Engorda esse ano, quase que inviável, né? Quem não travou, quem não tem preparo dos insumos dentro da fazenda, está inviável, você não tem opção. Se engordar na fazenda, dá prejuízo. Se vender o boi magro, está muito barato. Derrete o preço do animal, não dá para vender. Se manda para Boitel, não fecha a conta também. Então é um negócio complicado, nós estamos passando por um momento dificílimo, uma baita de uma turbulência na pecuária. Já aconteceu em anos anteriores? Já aconteceu em anos anteriores essa oscilação, porque é ciclo, momento bom, momento ruim, momento bom, momento ruim, normal do mercado, né? Só que com tantas vertentes pressionando a fazenda, nunca vi nada parecido. Mão de obra escassa e cara, né? Insumos caros, passando problema de política, guerra, Covid, insumos caros, né? Preço, uma loucura, frigorífico, a gente já não consegue mais entender os preços, como que funciona essa dinâmica de preço e tudo mais. A mesma hora que você acha que tem pouco boi, mas também o preço está lá embaixo. É um negócio assim que só vai ter espaço para quem é competente, fato. Não é quem intensifica, não é o cara que bota dinheiro, porque pode ser que esse cara até quebre mais rápido, aquele que botar muito dinheiro. Mas é o cara competente que vai ficar na atividade da pecuária. Pessoas que saibam exatamente o que está fazendo. E a palavra da moda é essa aqui, ó, produtividade. Eu não estou dizendo produtividade em termos de aumentar a arroba por hectare, tá? Eu não estou dizendo, eu preciso ter produtividade e aumentar, ao invés de matar o boi de 18, matar o boi de 21 a arroba. Não é só isso, estou falando de produtividade em todos os níveis, principalmente operacional. Principalmente operacional. Sabe aquela que o cara liga o trator ali, enquanto vai lá encher uma garrafa d'água, e fica ali enchendo a garrafa d'água no bebedouro com o trator ligado, e ali mesmo ele para, conversa, lorota ali, fica 15 minutos ali conversando com o trator ligado? Isso é produtividade, isso vai ter que acabar, a gente vai ter que estancar essas perdas, esses prejuízos, essa ineficiência da equipe. Aquela equipe que fica na frente da porta da sede ali, meia hora, 40 minutos esperando o gerente, porque o gerente foi lá no outro retiro, dar um recado e a turma está ali parada esperando ordem. Essa ineficiência vai ter que acabar dentro da pecuária. Nós vamos ter que andar no ritmo da indústria, com tudo planejado, com tudo máxima eficiência, pessoas sabendo o que está fazendo, e é isso que eu vim mostrar um pouco para vocês hoje. O que vai diferenciar as fazendas que sobreviverão? Basicamente isso aqui, ó. O dono, o gerente e a equipe. Aquilo que eu falei, não é um insumo, não é adubar a fazenda. Nós vamos ter que adubar, vamos ter que montar confinamento, vamos ter que montar fábrica. Isso é importante? Logicamente que é importante, mas a gestão do dia a dia, a rotina, o maior recado que eu venho dar para vocês hoje é a importância da rotina, a importância do dia bem feito, bem planejado, com máxima eficiência. Aquele negócio também que eu vejo muito em fazenda, gente rodando o tempo inteiro. Cara, você vai em fazenda que parece uma cidade de gente, vrum, caminhonete, vrum, moto, vrum, caminhão, trator indo buscar uma peça, voltando, vrum. Bota na conta quanto que custa isso, essas rodagens que nós estamos fazendo para lá, para cá, para lá, para cá. Falta de planejamento, às vezes, da rotina da fazenda. Nós vamos ter que pensar nos mínimos detalhes, nos mínimos centavos para fazer a fazenda dar lucro, para realmente a gente sobreviver dentro da atividade de pecuária. Porém, o futuro é muito promissor, né? Tudo que a gente ouviu até agora dos palestrantes, dos professores, mostram muito para nós que o futuro é extremamente promissor. Produzir boi, pessoal, de forma geral no mundo, é uma bucha. Ninguém quer produzir boi, é uma bucha, ocupa muita terra, terra é escassa e está caro. Ocupa tempo. Quanto tempo? Você enxertar uma vaca hoje num bezerro hoje, no útero dela, daqui praticamente 39 meses vai virar um boi gordo. Se você intensificar, é matar ele cedo. 9 meses de gestação, depois da gestação, ainda tem a estação de monta, né? Estação de monta tem que estar tudo certo, enxertar a vaca, 9 meses de gestação, depois mais 8 meses para desmamar, depois mais 15 meses para recriar, depois mais 4 meses para poder abater. Cara, passou nada, no mínimo 2 a 3 anos, no mínimo, por baixo. Se fizer um super precoce, fizer um boi normal aí, passou 3 a 4 anos. Quantas coisas que pode acontecer durante 3, 4 anos? Então fazer pecuária para o mundo é problema, é um problema sério. Ocupa muito espaço, é muito caro, é difícil, é demorado, ninguém quer. E o Brasil não, nós estamos na veia, está no nosso sangue, né? Está na nossa cultura fazer pecuária, né? Nós temos terra abundante, nós temos grão, nós temos gente nova. Olha só a turma que nós estamos aqui, pessoal. A gente pegar e fazer uma média aqui, nós devemos dar uma média de 35 anos de média da equipe toda que nós temos aqui. Nós temos aí, pelo menos nada mais 30 anos de mão de obra ativa que vai estar participando dessa pecuária. Pega a Europa não tem mão de obra. Pega os Estados Unidos, com dificuldade de mão de obra também. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, na atividade certa. O mundo vai querer consumir carne.
E de onde que vai sair? Principalmente desse país chamado Brasil. O potencial é gigantesco, pessoal. Um negócio assim difícil até calcular o potencial que nós temos nesses próximos anos aí da pecuária. Olha que interessante. Trouxe para vocês darem uma refletida. Um ano atrás, preço do bezerro bate recorde, R$3.000. Preço do bezerro bate recorde, não tem margem para queda. O preço do bezerro deve continuar subindo. Há um ano atrás. Hoje tem gente querendo vender bezerro, não tem quem compra, né? R$2.400, R$2.500. Um bezerro, uma fêmea, já estou vendo preço de R$1.600, R$1.500, uma bezerra. Há um ano atrás. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Não dá para tocar a pecuária baseada em humor. O grande mal da pecuária é que a gente toca a pecuária baseada em humor. O preço está ótimo, está todo mundo animado, eufórico, investimento, começa a estruturar a fazenda, bota, incentiva, mete. De repente o preço dá uma caída, todo mundo desmotiva, todo mundo desanima, né? Não pega mais no pé, não está em cima, para de investir, para de suplementar. Cara, o bezerro que você está enxertando na vaca hoje, é aquilo que eu estava falando, você vai colher daqui 3, 4 anos para frente. Como vai estar o mercado daqui 3, 4 anos para frente? O pecuarista fica tentando acertar o olho da mosca, sabe? Agora eu intensifico, agora eu faço confinamento. Não vai acertar nunca. O negócio é montar uma estratégia e ir firme nela, com custo baixo, segurando a eficiência, sabendo o que está fazendo, com planejamento. Esse é o caminho. Não dá mais para viver de humor na pecuária. No momento, vamos, depois para, acelera, vamos, para, acelera. Tem que ter plano B para tudo. Então o que sobra para nós, pessoal, é execução. É executar, é operacional, é fazer bem feito as coisas. É isso que nós precisamos entender bem. Fazenda é feito de rotina. É uma coisa tão básica, rotina. O que dá lucro na fazenda é rotina. São aquelas coisas básicas que você faz bem feito todos os dias. Aquelas coisas que você cuida, que monitora, que está em cima, para ver se a rotina está sendo bem feita. E eu vou apresentar bastante coisa para vocês, para que vocês possam compreender bem essa visão. E nós vamos ter que pegar no pé. Eu estou passando por um momento extremamente assim, de aprendizado, principalmente dentro da Gestap, dentro da empresa. Para vocês que são líderes, que estão aqui no evento, vocês precisam entender uma coisa. Não dá para pegar muito no pé, só ferro e fogo. Bora, vamos. Não dá. E nem dá para ser bonzinho demais. Se a gente tentar ser os extremos, nós vamos tomar na cabeça a vida inteira. Se você for bonzinho, você está morto. Está morto. Você não consegue pegar essa equipe hoje dentro da fazenda e pôr para produzir. Se você tentar ser muito agradável, simpático, muito paizão, a turma te enlera, te atropela, passa por cima. E não dá mais para ser daquele modelo durão. Bora, ferro e fogo, paulada, pancada, não quer, sai. Não dá mais. Manda embora e pega outro. Pega outro onde? Manda embora, perdeu a mão e aí? Vai arrumar onde? Então, um desafio tremendo para nós achar esse ponto de equilíbrio. Como é que eu consigo trazer a equipe para o meu lado, fazer ela performar, desempenhar, tirar o que é possível dela, sem deixar o cara espanar e sem deixar ele acomodar e se aproveitar da tua bondade. Esse é o desafio da liderança nesses próximos anos, nessa nova pecuária que está surgindo. E vai ter que ensinar, nós vamos ter que construir a equipe. Eu vou comentar alguma coisa mais para frente. O mal da nossa pecuária não tem processo, né? O grande mal da nossa pecuária não tem processo. Todas as cadeias produtivas do agronegócio passaram por um processo de evolução, todas evoluíram muito rápido. Suinocultura, avicultura, soja, milho, algodão, o que vocês imaginarem de atividades dentro do agronegócio, fruticultura, houve um processo muito rápido de evolução e de gestão, baseada principalmente em processo, né? Tudo sendo feito da forma certa, correta, enfim. A pecuária, ela vinha protelando, mas como eu falei, a chave virou. Nós vamos ter que começar agora a produzir de forma com processo, com gestão, com dados, enfim. Essa forma de gerenciar a fazenda sem processo, baseada apenas em pessoas, não tem processo, mas são pessoas, gera tudo isso que nós vemos no frigorífico. Gado que é abatido sem padrão nenhum parece com o outro. Você pega a pecuária dos Estados Unidos, um gado embarcado é um padrão só, né? Da Europa é um padrão só, a Austrália é um padrão só. Argentina, Uruguai é muito parecido. No Brasil, dentro da mesma fazenda, você tem uma salada de fruta. Cada animal tem uma era diferente de abate, tem uma raça diferente de abate, tem um peso, tem um score, tem um frame, animal mais jovem, mais precoce, outro mais tardio, um com acabamento ou sem acabamento. Isso é um reflexo da pecuária tocada por pessoas, sem processo. Se eu toco por pessoas, eu dependo completamente daquela forma daquela pessoa tem que trabalhar. Se ela vai embora, leva a gestão da fazenda junto. Se entra um ruim, estraga tudo que foi construído.
Não pode ser assim, tem que ter processo, tem que ter a forma certa de fazer as coisas. Eu cito muito a questão, como que Deus é, né? Se você observar, tudo que Deus faz é perfeito, né? Alguém já encontrou algum defeito naquilo que Deus criou? Alguém já? Alguém tem alguma sugestão? Fala, aconteceu um defeito e tal, 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 tal. Não tem, Deus é perfeito em tudo que faz. E se tem uma coisa que Deus utiliza é padrão e processo. Hoje todo mundo acordou, 6 horas tinha sol? Alguém se surpreendeu? Alguém se perguntou, nossa, veio o sol 6 horas da manhã? Não estava esperando. E amanhã, de novo, 6 horas tem o sol. E vai escurecer no mesmo horário. E tem as 4 estações do ano, e o dia tem 24 horas, e o ano tem 12 meses, e assim a vida vai. Tudo é processo e amarradinho. É nos milésimos dos milésimos, todo dia igual, rotina, padrão. Por que a gente não implanta padrão no nosso trabalho? Por que a gente não põe esse modelo mental? Se Deus, que é o Criador de tudo, que tem essa sabedoria gigantesca, dono de todo o universo, trabalha com padrão, trabalha certinho, programado, por que a gente não utiliza esse modelo para as fazendas? De ter padrão, rotina, igual todos os dias. E é isso que eu quero apresentar para vocês daqui para frente. Ó. Aprendi com essa fazenda aqui a importância do padrão. Essa foto aqui é de 2010, lá em Rondonópolis, fazenda Ribeirópolis, tem 11 anos, 12 anos essa foto. O Manezinho, que era o tratador desse confinamento, o Manezinho era todo dia, por volta de 4h30 da tarde, ele estacionava o vagão dele na frente da fábrica, pegava a vassoura, varria todo o barracão inteiro, jogava os insumos para dentro de cada baia, deixava os sacos tudo pronto, ajeitado. Os sacos estão aqui do lado, dá para ver a bordinha do saco ali, ó. Então tudo enfileiradinho, já aberto, pronto. Depois que ele varria tudo, que estava tudo pronto, ele guardava o vagão lá dentro, fechava o portão e ia para casa. No outro dia, quando ele chegava, estava tudo prontinho. Nós não temos muito esse modelo padrão, né? A gente trabalha e a hora que der tempo limpa, a hora que der tempo cata o saco, a hora que der tempo faz as coisas e vai embolando tudo. Jeito errado de trabalhar. Tirei um saco, coloquei no vagão, eu tenho que ter o lugar certo. Se é um bag que vai ser coletado, eu vou pôr dentro do bag os sacos vazios. A hora que esse bag encher, eu já pego esse bag, já vendo, já faço dinheiro desse bag e já levo para algum lugar. Nós vamos embolando tudo ao redor da FAF, vira aquela sujeira, né? Vai trabalhando até um dia que alguém chama atenção, fala, cara, ó a podridão que está essa fábrica. Aí nós paramos lá, faz um faxinão que dura a manhã inteira, né? E leva mais 2 meses sujando para depois fazer o faxinão de novo. Jeito errado de trabalhar, tem que aprender com o Manezinho. Trazer padrão e rotina todo dia dentro da fazenda, para que aí a gente possa aprimorar e crescer o tempo todo. E processo, pessoal, é bem simples. Eu quero que vocês entendam muito isso. Processo aqui, ó. Quando se trata de processo, não é o que você prega, é o que você tolera. Você pode pregar, você pode gastar 2 horas na cabeça da turma. Isso serve principalmente para os gestores que estão aqui, para os técnicos. Você pode gastar 2 horas na cabeça da turma. Fala, não pode, não quero, não é assim, não é. A hora que o cara vai lá e faz às vezes no piloto automático, ou até para testar se realmente se está cobrando, aí que ele vê se realmente faz sentido ou não. Então, fala, ótimo, fala, conversa, explica como são as coisas. Mas no primeiro momento que você tiver a oportunidade, faz validar a ideia. Fala, opa rapaz, isso aqui não, esse jeito de trabalhar aí não é a nossa cara não, não é o padrão que nós queremos para a empresa. Não está de acordo com o padrão Ponte Branca, não está de acordo com Fazenda Maringá, não é a cara da Maringá esse trabalho que você está entregando aí não, eu quero que faça assim, assim, assim. Aí ele vai lá e faz bem feito, aí sim, essa é a cara da fazenda, esse é o jeito. Então não é o que você prega, é o que você tolera. Tem diferença? Silagem de milho. Qual a diferença? As duas são silagem de milho. As duas são fazendas grandes. Qual a diferença? Por que uma faz assim e a outra faz assim? Porque além de ter alguém que prega, tem alguém que não tolera isso aqui. Tem alguém que vai lá, que cuida dos detalhes, que está em cima da rotina. Não é o jeito certo de fazer. Toda silagem eu sei como deve ser feita uma silagem. Qual o modelo padrão de uma silagem muito bem feita? A gente tem que saber. Como que eu quero a minha silagem para ela ficar bem feita, do jeito certo? É assim, assim, assado. O que precisa? E vamos seguir aquilo ali para a gente ter uma silagem do jeito certo. E na hora de tirar, também tirar do jeito certo. Tudo na vida tem um jeito certo de fazer. E você precisa educar a equipe. Lembra que eu falei que tem que pegar na mão e pegar no pé? Então tem que pegar na mão e pegar no pé. Vai ter que construir a equipe. Nós não temos gente na pecuária, pessoal. Precisa estar bem claro para vocês. Nós não temos gente para pecuária. Isso vai piorar. Isso vai ficar muito pior na pecuária. Se a gente está com dificuldade de mão de obra no campo, vai piorar. A tendência é essa. Não tem gente em nenhum setor. Está faltando mão de obra de modo geral em todos os setores. A hora que vocês forem na padaria, a hora que vocês forem no açougue, a hora que vocês forem no mercado, a hora que vocês forem na farmácia, pergunta para o cara lá. Fala, e aí, como é a mão de obra para vocês? No posto, eu sempre pergunto. Cara, está difícil mão de obra, hein? Está fácil não, hein? Faltando gente, o que tem descompromissado. Então nós vamos ter que educar.
Vão ter que construir essas pessoas do zero. Isso é um negócio interessante que eu aprendi essa semana. Uma grande empresa reuniu 400 executivos num hotel no Nordeste. 400 executivos. Reuniu, levou a turma lá e levou o pessoal para dar um treinamento. Qual que era o título do treinamento? Boa. Boa, o nome do título. O treinamento vai ser sobre boa. Ué, mas como assim boa? O que é boa, gente? Bom dia, obrigado, até logo. Acredita? Esse era o treinamento que essa grande empresa levou os executivos, passar pelo treinamento da boa. Bom dia, obrigado, até logo. Por quê? Porque as pessoas não se cumprimentam mais, as pessoas não têm mais cortesia, as pessoas elas estão num ritmo tão frenético, tão desapercebida, com tanta informação, que essa empresa percebeu que toda a equipe dos funcionários, dos colaboradores, vinham reclamando muito, que não tinha mais contato humano dentro da empresa, a empresa estava fria, a empresa era só capitalismo ao extremo. Então nós vamos ter que começar a construir valores também, é um negócio diferente, né? Até então a gente está construindo treinamento, conhecimento técnico, né? Como tratar, como carregar um vagão, como plantar, como bater um herbicida. Vocês, gestores e donos e técnicos, vão ter que começar a criar valores comportamentais na equipe também. É o futuro, isso não é uma empresa ou outra não. Grupo Marge, acho que eu comentei da última vez que eu estive aqui, Grupo Marge, o dia que eu estava na fazenda, o diretor do RH da Marge falou, olha, treinamento técnico para nós já não é mais problema, nós já não gastamos tanta energia mais, ensinando o cara a aplicar, ensinando o cara a plantar, ensinando o cara a jogar um adubo. O que nós estamos fazendo agora é construir caráter, construir comportamento, ensinar como ser parceiro no trabalho, como planejar bem a semana, como ser cordial com o colega, como ter um ambiente agradável dentro da fazenda. É o caminho. Vai ter que pegar no pé e vai ter que pegar na mão. Nós vamos ter que construir as pessoas que estão lá. Para de reclamar de gente. Já virou um hábito nosso, né? Quando fala de mão de obra, nossa, Deus me livre, mão de obra está um pepino, mão de obra está complicado. Nossa, minha turma lá... Cara, toda vez que você começa a reclamar, você só atrai coisa ruim, só. Sempre que você abre a boca para poder reclamar, você só atrai coisa ruim. Por quê? Porque é bíblico. A Bíblia fala que o poder está na língua, né? Do bem, do mal, da vida e da morte está na língua. Então vamos parar de reclamar e começar a olhar para dentro de casa, o que eu preciso fazer para ter essa equipe que eu quero. Aonde que eu preciso mexer, investir para realmente eu ter essa equipe que eu acredito, que eu quero ter dentro da minha fazenda, para ser exemplo, para ser produtiva e dar satisfação aqui dentro da fazenda, trabalhar e gerar lucro. E dar orgulho participar da fazenda. Que as pessoas chegam ao ponto de falar, cara, trabalho na fazenda tal, participo daquele time lá, estou lá dentro. Ter orgulho, sabe? Orgulho de trabalhar lá e não simplesmente, não, trabalhar, mas se aparecer alguma coisa aí, eu estou disposto a sair. Mas enfim, olha o capricho dessa outra. Olha o capricho desse cara. Bem diferente desse. Embola tudo, o boi que se vire, né? O boi que lute depois para poder tirar de alguma forma, tentar sobreviver, né? Porque isso é aflatoxina pura, né? Miligramas de aflatoxina é suficiente para matar um boi. E você pega isso aqui, mistura tudo num caldeirão, entrega na boca do boi e o boi que se vira para sobreviver. Não dá, olha o capricho. É o que se tolera, não é o que prega. É o que você tolera. Se toda vez na hora de cobrar você tem medinho da turma achar ruim que você está cobrando, não serve para ser líder. Não serve. Nós precisamos educar, aquilo que eu falei, pega no pé, mas pega na mão. Nós precisamos estar com isso muito claro na cabeça. Extremamente claro. Olha só, 80%, 90% das coisas que acontecem dentro de um confinamento e até mesmo dentro da fazenda é repetitivo. Invariavelmente acontece todos os dias. Se você chegar numa fazenda hoje, sábado, é igualzinho ontem se brincar, talvez um pouco menos acelerado, que é sábado, né? Mas pega segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Confinamento, então, é igual. De 1 a 120 dias é as mesmas coisas. Busquem manter padrão, rotina, para tudo, para limpeza de bebedouro, para horário de leitura de coxo. Vai tratar na primeira linha A, começa na linha A, começa pelo curral 1 para depois ir para o 7. Todo dia é igual. Por quê? Porque boi gosta de rotina. Quem que a gente tem que buscar dentro do confinamento? O boi. É o animal que está preso lá dentro. Todo cuidado e zelo é por ele, é para ele. É ele que tem que estar bem, tem que estar tranquilo, tem que estar acomodado. E a gente precisa entender isso de forma muito claramente. Presta atenção nesse confinamento aqui, ó. Confinamento de um grande grupo, tá? De um grande grupo aqui do Mato Grosso. Esse ano aqui, ó, isso aqui foi um ano de confinamento, ó. Deu 1,774 kg quando fechou o confinamento. Quando matou a boiada, deu 1,774 kg. Peso da boiada entrou com 13 arrobas, aproximadamente 385. 531 foi o peso de abate, bateu leve. 1,774 kg de ganho de peso. Show, confinamento foi show nesse ano.
Próximo ano, virou o ano, fechamos o confinamento com 1,354 kg. Mas como assim? Num ano 1,774 kg, no outro ano caiu 1 kg para 1,3 kg. Não é o mesmo confinamento, não é a mesma atividade, não são os mesmos processos? É, mas as pessoas mudaram. No meio do caminho mudou o gestor, quem tocava o confinamento. Entrou gente nova, não tinha processo, o cabeça foi embora, levou o conhecimento junto. Entrou um novo sem muito conhecimento, derreteu o resultado do confinamento. Qual o impacto disso? De estar ganhando 1,774 kg e passar a ganhar 1,354 kg. Num confinamento que rodou 4.200 cabeças. 4.200 cabeças menos 420 gramas por dia, por 82 dias que foi esse confinamento, a gente deixou de produzir 6.000 arrobas, quase 7.000 arrobas. No valor de hoje, a 285, 2 milhões de faturamento a menos dentro da fazenda, por causa de um gestor bom que foi embora e entrou um novo sem processo, fazendo coisas da cabeça dele. Derreteu. Imagina num ano desafiador igual esse ano, em que se tudo der certo, você talvez vai ter um lucrinho pequeno. Se fizer tudo certinho, você vai ter um lucro pequeno. Imagina fazer um confinamento rodar nessa situação. Prejuízo na certa. Prejuízo na certa. Olha aí, isso aqui é o gráfico de consumo. Depois que fechou os resultados, né? Quando fechou os resultados que me chamaram para ir lá, eu falei, cadê os consumos? Eu quero ver os consumos do confinamento. Não estamos lançando não. Ah, mas não tem ficha de trato? Tem, está com um tratador. Aí eu fui lá no tratador, cadê as fichas de trato que você estava anotando? Ah, está ali no trator. Estava um bolo de folha assim, debaixo do banco do trator dele. Todo dia ele ia pondo aquelas folhas lá, porque ninguém me pegava para lançar, ele foi guardando. Ele me dá as folhas aqui, deixa eu tentar descobrir o que está acontecendo. Peguei e lancei no Excel. Lancei bairro por bairro no Excel, para ver como é que estava os consumos. Olha o gráfico de consumo. Porcentagem do peso vivo, ó. O ideal estaria mais ou menos aqui, ó. Olha aqui. Confinamento rodou solto. Totalmente solto, rodou solto. A única meta era tombar a ração no coxo. A única coisa que a turma tinha, eu acho, na cabeça era põe aí o boi que lute, o boi que se vire para dar conta. Qual o impacto dessa variação? Estudos mostram redução de 6% no ganho de peso e 7% na eficiência alimentar. Quando há oscilação de consumo, esse come muito, come pouco, come muito, come pouco, a gente chega a ter uma perda de 6% no ganho de peso diário desses animais. 6% de ganho de peso, pessoal, olha só o que vira. Se você pegar um gado ganhando 1,5 kg, é 90 gramas a menos por dia, esse 6%, por causa de oscilação de consumo. 90 gramas, só oscilação de consumo causa 90 gramas a menos. Em 5.000 bois, nós estamos falando de 2.500 arrobas a menos, por causa de oscilação de consumo. A 285, nós estamos falando de 720 mil reais. E a gente acha difícil fazer a leitura de coxo. Não, trata lá, não precisa de leitura de coxo não, bobagem. Não tem necessidade de ler, não, trata, vai no olho. Vai no olho do tratador, né? Não precisa lançar os dados lá não e ver se faz ajuste ou não faz. A leitura de coxo serve para a gente tentar manter uma regularidade, igual os professores mostraram para vocês ontem. Eu preciso ter uma regularidade de consumo dos animais. A leitura de coxo serve justamente para isso. Está zerado, eu ponho um pouquinho mais para subir. Se estiver sobrando, eu reduzo, tentando sempre andar numa linha reta, para evitar oscilações. Porque vocês não têm ideia o que uma oscilação de consumo causa num rebanho confinado, em termos nutricionais e em termos de prejuízo econômico também. Deixa eu ver se consigo rodar. Você roda para mim, Maurício? Vê se roda esse vídeo. Isso aqui é uma fazenda com oscilação de consumo. Como muito, como pouco. Vê se roda aí, Maurício. Isso aqui é as fezes. Não rodou? Clique em cima, põe o mouse em cima do vídeo. Não rodou não? Perdeu o vinco. Mas aqui dá para ver bem. Está vendo essas fezes aqui, pessoal? Isso aqui é muco. As fezes estão gelatinosas, está só gelatina. Você vê as fezes extremamente mole, gelatina pura. O que é isso aqui? Viu? Um alto grau de acidose ruminal. Oscilação de consumo. O animal come muito no dia, no outro dia come pouco, come muito, come pouco, come muito, come pouco. Toda vez que ele há uma saturação de consumo, há uma produção muito excessiva de energia dentro do rumen, que o animal não é capaz de absorver e de processar aquela sobrecarga de energia instantânea dentro do rumen. O que acontece? Isso acaba causando uma acidose ruminal, uma queda do pH, isso acaba baixando o pH de toda a digestão do animal, isso sai queimando o intestino do animal inteiro. O animal, para se proteger, o que ele faz? Começa a soltar muco nos intestinos para poder proteger daquela acidez que está no trato digestivo, daquelas fezes. Aí você começa a ver as fezes
toda envelopada, né? Emplastificada, ou então num caso crítico desse aqui, que chega a sair como se fosse gelatina nas fezes. Um animal desse está com acidose monstra, está com um mal-estar gigantesco. É animal que não ganha peso. Ele está consumindo ali, mas está o tempo todo tentando ajustar o organismo para ver se consegue passar por essa fase tão crítica. Ou o caso, por exemplo, como o timpanismo. Também, você começar a ver boi morrendo, estufado dentro de confinamento, é timpanismo. Produção excessiva de gases com formação de espuma evita que o animal arrote, né? Acaba tampando a traqueia desse animal, esse animal não consegue arrotar. Um boi produz 200 litros de gás por dia. Chega uma hora que começa a aumentar tanto o tamanho do rumo desse animal, começa a pressionar os pulmões desse animal. Esse animal morre afogado, vivo. Esse animal morre asfixiado, não consegue respirar, do tamanho que vai virando aquele bolsão de gás do rumen dele. Pegou esse tipo de caso dentro do confinamento, vai investigar que pode ter muita relação com oscilação de consumo. Come muito, come pouco, come muito, come pouco. Um animal, quando ele come muito num dia, pode ter certeza que no outro dia ele vai comer pouco. E o animal, ele sempre vai ávido. A linguagem dos animais no ambiente deles é competição, sempre. A linguagem que ele entende é competição, é restrição. Os animais na natureza, eles estão para sobreviver todos os dias. Todos os dias um boi, qualquer tipo de animal doméstico, eles levantam para sobreviver, principalmente presa. O desafio é sobreviver ao final do dia. Então eles lutam por tudo, tudo é motivo de briga. Comida é motivo de briga, água. Se tiver escasso, então... Por isso que às vezes quando você trata, os animais chegam ávidos. Se você colocar comida demais, eles chegam ávidos para comer, porque na cabeça dele tem que salvar aquele dia, ele tem que comer muito, ele não sabe do dia da manhã. Então ele entra comendo demais, se você trata à vontade, o que acontece no outro dia? Ele não consegue comer, está empanzinado, né? Está com acidose. O animal não está conseguindo processar, igual a gente come demais no dia. Come demais num dia para você ver, no outro dia você está de um jeitão assim que você não consegue nem andar direito, que, né? Aquele mal-estar, má digestão. Aí depois passa um dia, toma um remédio, aí você volta. Com o animal acontece da mesma forma. Então a gente tem que tomar cuidado com essa oscilação de consumo, senão a gente vai ter perda de animais nesse formato. Ou em casos mais críticos, por exemplo, abscessos hepáticos, que é um caso normal também. Oscilações de consumo, dietas mal balanceadas, causam esses abscessos hepáticos, só que você não vê. Mas o animal sente, o desempenho sente. Você vai ver que o animal reduz 100 gramas de ganho de peso por dia, para ganhar 1,6 kg, ganha 1,5 kg. Oscilação de consumo e às vezes chegou ao ponto de dar abscesso. O abscesso ele é causado por essa acidose contínua. Aquele confinamento lá que estava oscilando o tempo inteiro lá, com certeza tinha animais que estavam com abscesso, porque a acidose o tempo todo vai causando ferida na parede do rumen. Começa a criar úlceras. Na hora que começa a criar úlcera, as bactérias começam a passar. Elas começam a ganhar corrente sanguínea. Vai parar na onde? No fígado. E quando elas chegam no fígado, o organismo começa a envelopar ela, criar pus para tentar se proteger. E o animal já não consegue mais ter uma boa eficiência fisiológica para ganhar peso. Tudo isso vem da base... Opa, professor. Só a questão de abscesso no fígado, só uma observação. Esses dias um colega alertou que, por exemplo, hoje nós temos uma dependência muito grande de exportação, né? E assim, se você for em qualquer frigorífico no Brasil hoje, matando animal de confinamento, você vai ter algum nível de abscesso no fígado. Vai aparecer e isso passa como normal. Mas isso é uma possibilidade de qualquer indústria que quiser, qualquer país que estiver importando, se quiser roer a corda, eles podem usar esse tipo de argumento. Então, assim, além da questão do prejuízo, está aí dentro também um risco de mercado. Olha só. Porque se eles pularem para dentro da fábrica e começar a acusar que está tendo um excesso e tal, o cara rompe um contrato, e a gente sabe que tem momento que é bom ter o contrato e tem hora que é bom vazar na braquiária. Sim. Então, esses cuidados que você está falando, ainda tem mais isso, que eu nunca tinha pensado por esse lado. E eu não tinha a menor ideia disso. Não tinha a menor ideia. Pode causar um dano danado para a pecuária, né? E às vezes os compradores podem usar isso de argumento, né? Como a gente teve pouco tempo atrás o mal da vaca louca, né? Questão de oferta de mercado, tentar regular o mercado de alguma forma. Isso aqui também vocês vão ver muito em fazendas que têm problemas de acidose, que os animais estão em acidose o tempo todo, oscilando consumos, dieta mal balanceada. Vocês vão começar a perceber isso aqui, ó. Isso aqui é regurgito de boi. Você acha muito nicocho dentro da baia. Você anda dentro da baia, você começa a ver que não é fezes. Você olha assim, de longo assim, parece ser fezes. Mas você vai ver que é regurgito, é material que os animais estão voltando para a boca. O animal começa como se fosse um vômito. Eu já vi animal assim de perto, do animal vomitar, sabe? Vomitar tudo assim, jogar para fora.
tentando o quê? Porque o animal, no momento que ele dá uma diarreia ou dá uma situação de ter um regurgito, jogar para fora a dieta, é um ajuste do organismo tentando passar por aquele mal. Então, se o animal é igual a nós, por exemplo, quando come alguma coisa contaminada, da mesma forma, você vai ter uma diarreia ou vai ter vômito, o organismo está tentando se livrar daquilo. Então, quando você chega ao ponto, por exemplo, de encontrar esses regurgitos muito constantemente no confinamento, vai investigar que pode estar muito ligado à oscilação de consumo. Dieta mal balanceada também. Como também, por exemplo, comer terra, é um negócio que eu observo muito também. A gente já fala, mas boi come terra, está faltando minerais. Não tem nada a ver, não é porque está faltando minerais, não. Às vezes é hábito mesmo do animal, né? O animal começa a ter o hábito de comer terra ali, por não ter muito o que fazer mesmo, mas às vezes é uma tentativa do animal também se ajustar à acidose. Animal, eu percebi isso principalmente num documentário. Eu gosto muito de assistir documentário, que você acaba aprendendo muito, né? Eu percebi, por exemplo, uma anta num documentário, que ela comia muito broto, ela começou a comer muito broto da natureza, né? E o pessoal que estava no documentário narrando, dizendo que ela estava com acidez muito grande estomacal. E ela começava a ir no barranco e começar a comer barro, sabe? No barranco do rio, comia um monte, tentando ajustar aquele pH do rumen. Então, animais que a gente está no confinamento, começa a ter oscilação de consumo, começa a ter muco, começa a ter problema de laminite, né? Boi palpando, pode ver que geralmente está muito relacionado também ao consumo de terra. Você vai chegar dentro do confinamento, você vai ver barranco comido o tempo todo. Começa a observar e avaliar, principalmente questão de gráficos e balanceamento da dieta. Outro ponto importante, fezes, né? Outro raio-x para nós, né? Quem não entende de merda de boi, não entende de boi. Fato. Você tem que entender, tem que olhar e já saber. Eu não sei de quem é esse animal, eu não vi esse animal, mas eu tenho certeza que esse animal não está bem. As fezes já me diz, o raio-x ali já me diz que esse animal, de alguma forma, ele não está bem. Ele não está com saúde ajustadinha, ele não está ganhando da forma que ele deveria ganhar. A coloração das fezes já mostra bem, uma fezes escura, aquosa, né? Quase beirando já uma diarreia, na hora que o momento defeca, ela já espirra. Então esse animal aqui, com toda certeza, não é um animal produtivo, é um animal que está tentando se ajustar à dieta. Está faltando fibra na dieta, não fez uma adaptação bem feita, foi abrupta a adaptação. É um boi que pode estar comendo muito, comendo pouco. Então andou no confinamento, olha em fezes o tempo todo. E não é só em confinamento, é a pasto também. Tipe, animal recria, vaca. As fezes te diz muito. Você começa a andar a fazenda e começa a achar situações como essa aqui, ó, tanto no confinamento quanto da pasto, sinal absoluto que os animais já não estão ganhando tão peso assim. Animais que estão com a taxa de passagem muito lenta, né, muito fibrosa. O animal pode estar doente, não está ingerindo água, possivelmente não está bebendo água na necessidade certa. A dieta está faltando ajustar, está com muita fibra. Então as fezes, elas dizem muito para nós. Se bater o olho, você consegue ver exatamente se o animal está bem, se está ganhando peso. Essas fezes, por exemplo, o animal deve estar consumindo muito bem, o animal está saudável, mas muita passagem de amido também, né? Pode estar algum desajuste nutricional também em relação à dieta, tamanho de partícula também, ó. Ó que fezes perfeita, né? A fezes como essa está perfeita, eu não preciso ver o animal para saber que ele está ganhando peso. A dieta está balanceadinha. Para quando você formular, formulei para ganhar 1,6 kg por dia. Pode ter certeza que um boi desse está ganhando 1,6 kg por dia, se ele tiver genética de acordo com a previsão que a gente tinha para aquele animal. Não preciso nem olhar gráfico de consumo, porque eu sei que ele está perfeitinho. O animal não tem muco, não está passando muito amido, não está muito fibrosa, está pastosa, né? Então aprenda a diagnosticar fezes também. Você olha os animais, mas olha fezes também. E olha os gráficos. Se você ficar de olho nos animais, ficar de olho nos gráficos, como é que está indo o consumo, ficar de olho nas fezes, a gente consegue ter um preditivo muito grande para saber que os animais estão ganhando peso. A gente vê muito pessoal querendo pesar boi, né? No meio do confinamento, fala, eu queria fazer uma amostragem dos boi. Dá para fazer, não tem problema, só tem que saber que vai custar. Eu quero saber, quanto que vale essa informação? Vocês viram lá o impacto de 90, de 100 gramas a menos de ganho de peso? É gigante. Então você está disposto a pagar para ter essa informação na mão? Vai te ajudar? Às vezes é mais fácil olhar o comportamento do boi, olhar as fezes, olhar o consumo. Você tem assim, pelo menos 90% de chance de acertar que o ganho está dentro do esperado, quando você começa a observar esses detalhes. Agora, se mesmo assim você ainda quer tirar a prova e levar no curral, esteja preparado para pagar a conta. Com certeza uma batida de curral, perdeu aquele dia que o animal não vai ganhar peso, e nos próximos 7 dias esses animais vão ter um consumo totalmente oscilante. E vai diminuir o desempenho nessa uma semana. Aí você faz conta, 5 mil boi, vezes 7 dias, vezes 300 gramas de peso a mais, é o custo da informação de levar e bater esses animais no curral. Mas eu vou levar só 20% dos animais no curral, não vou levar a baia inteira. Só de você entrar lá dentro, tirar 20 boi e movimentar ali dentro do curral, já é o suficiente para bagunçar o consumo. Já é o suficiente. Quem tem confinamento sabe bem o que eu estou falando.
Um dia de embarque de uma baia do lado da outra, a outra nem foi embarcada, mas um dia de embarque, você mexeu aqui, aquela do lado já afeta o consumo dela. Você já começa a ver o consumo oscilar e levar 3, 4 dias para voltar para a mão novamente, né? Então aprenda a olhar fezes de boi. Olha aí, tá vendo o envelopamento das fezes? Ó? As fezes parece que está perfeito, mas você começa a ver o envelopamento dela. É nítido que tem um desbalanceamento de dieta ou então uma oscilação de consumo presente na rotina desse confinamento. As fezes todas envelopadas, emplastificadas, né? Fica de olho nisso, nesses detalhes, viu, pessoal, no dia a dia lá. Água. A água é um negócio que todo lugar que a gente vai tem que falar, né? É muito difícil dar água limpa para os bois. Uma das coisas mais difíceis das fazendas é dar água limpa para os bois. Uma das coisas mais difíceis dentro de uma fazenda, dentro de um confinamento, é dar água limpa para os animais. Esse confinamento aqui, pessoal, ele é coberto e é asfaltado. Esse confinamento aqui, ele é todo coberto e o piso dele é asfaltado, onde se passa a linha de trato. No meio do confinamento, eles fizeram uma canaleta de escoamento d'água, de drenagem, tipo campo de futebol, com brita, com aqueles bidinhos, né, com aquele tecido que você cobre depois as britas, né, para quando chovesse a água escorresse para dentro daquele escoamento ali, daquela canaleta, e fosse lá para as bacias de decantação. Pensado nos detalhes do confinamento. Esquecemos só da água. Só do detalhe da água. Olha a situação crítica dessa água. Essa água está podre. Eu entrei dentro desse confinamento e fui lá pegar na água podre. E o animal é obrigado a beber. O animal bebe, senão morre. Só que reduz o consumo também, né? Bebia 50 litros, vai passar a beber 30. Comia 12 kg de matéria seca, vai passar a comer 9. Era para ganhar 1,6 kg, vai ganhar 1,3 kg. E entra naquele círculo vicioso que eu mostrei para você daqueles dados, de virar perdas, né? Bebedouros muito grandes, ó. Bebedouro gigantesco. Como é que lava esse bebedouro? Muito difícil. Então a estrutura, pessoal, tem que ajudar. Eu quero que vocês entendam uma coisa: estrutura tem que ajudar, não tem que atrapalhar. A cerca tem que ajudar, corredor tem que ajudar, curral tem que ajudar, porteira tem que ajudar, bebedouro tem que ajudar, coxo tem que ajudar, e não atrapalhar. Não ter dificuldade de dar água para o animal, não ter dificuldade de dar trato para o animal. Então isso aqui, ó, o cara para lavar um bebedouro desse aqui, ó, primeiro que ele enrola muito tempo para lavar, porque realmente é extremamente trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Geralmente tem que usar motobomba nisso aqui, né? Aí eu vejo alguns pessoal fazer o seguinte, falam, não, é só você travar a boia. Trava a boia, os próprios vão beber aquela água e depois que estiver bem baixa, aí você lava. Aí você imagina o sacrifício que os bois fizeram para beber aquela água. Quanto mais foi baixando, mais foi concentrando a sujeira para os animais beberem. Então a gente sempre está fazendo errado e pagando caro para fazer errado. Então investe do jeito certo, faz um modelo que seja mais prático, seja rápido de ser feito, né? Com facilidade, ó. Isso aqui é um modelo tombador, né? Isso aqui o cara, na mesma hora que ele chega ali, ele só solta a trava, ele vira e volta. Só que eu não gosto muito de metal, porque geralmente de um ano para o outro enferruja, um boi bate ali, ele já empena, aí daqui a pouco já não vira, aí daqui a pouco ele está meio torto, está vazando água. Eu gosto mais do modelo de concreto. Esse modelo aqui eu não vejo muita vantagem. Olha lá fora como o pessoal faz, Estados Unidos, ó. Bebedouro é uma canaleta, né? O bicho tem espaço, é como se fosse o coxo, chega para poder encostar e não ter competição. Sabe qual que é a área que tem mais atrito dentro de uma baia de confinamento? A gente acha que é o coxo, não é o bebedouro. O bebedouro é a área de maior dificuldade que o animal tem para chegar. Por quê? Você tem 150 boi de um lado, 150 boi do outro, numa arinha pequena, às vezes de 3, 4 metros. Então você pega aqui lá, dá 2 centímetros por boi, quando muito 3 centímetros por boi. Então a competição é muito grande. A gente fala refúgio de coxo, não, é refúgio de bebedouro. Quando você vê um animal, por exemplo, tristonho lá no fundo da baia, você fala, esse animal não está comendo, não, ele não está bebendo é água. Pode olhar o focinho dele, está seco, ele está com os pelos eriçados, está arrepiado, cinzentado. É um animal que não bebe, porque ele tem medo de chegar lá às vezes. Tem a questão da competição do coxo? Tem, mas às vezes pode estar ligado à questão do bebedouro. E animal que não bebe, não come. Se não vai no bebedouro, ele não vai comer ração. Senão piora o estado clínico dele, pior ainda, né? Olha esse bebedouro aqui, ó, os caras nem lavam. A gente tem dificuldade para lavar bebedouro, né? A gente está desenvolvendo um bebedouro desse lá na empresa. O animal põe um focinho aqui, é igual porco, né? Põe um focinho ali, a água sai, ele bebe e pronto. Então os caras já criaram um mecanismo, já que água é importante, água limpa é importante e dá trabalho, então vamos dar água limpa para o boi e vamos dar de um jeito que não precise nem lavar o bebedouro, de uma forma que fica automatizado a questão de fornecimento de água. Estrutura tem que ajudar, estrutura não pode atrapalhar nós a produzirmos. Olha aí, o animal entra aqui, ó, um por um, vai lá e bebe água e sai. Não economiza em bebedouro. Muitos projetos de confinamento põem só um bebedouro para 2 baias, põe outra baia aqui do lado e um bebedouro dividindo os 2. Não economiza em bebedouro.
Coloque pontos, onde puder colocar pontos de bebedor, não economize o bebedor, que a área mais crítica, como eu falei para vocês, é o bebedor, tem que ter mais pontos de acesso. Então, se o animal que está com medo, com receio, estressado, está aqui no fundo da baia, ele tem a opção de beber nesse ou tem a opção de beber nesse. Você cria mais mecanismo de opções para o animal que está estressado e está receoso dentro de um confinamento. Bem-estar animal é uma das coisas que a gente precisa investir muito dentro do confinamento, dentro da rotina do dia a dia, né? Hoje está comum, né? Esse é um medidor de temperatura, a laser, né? Você põe lá, não, assim, é igual aquele que a gente põe na mão, no braço, né? Depois do Covid. Isso aqui você mede a temperatura do animal, lá onde ele está ali, ó. Você mede lá e aparece aqui no sensor a temperatura que esse animal está. Qualquer dia desse, vocês tiverem oportunidade, tiver um medidor desse na fazenda, tiver em casa, leva para a fazenda, chega no confinamento a 1h da tarde e põe no chão do confinamento. Entra lá dentro e põe no chão do confinamento. Chega a bater 50 graus, 45, 50 graus. Põe a mão para você ver a temperatura que é. Então você percebe, quando você não tem muita opção de sombra, você vê que nos horários quentes do dia o animal está em pé. Por quê? Evitando gastar temperatura, gastar energia para manter a temperatura estável. Então você chega no animal que tem 37 graus, você mede, está 37, no chão está 51. Como é que esse animal consegue ajustar a temperatura corporal com aquele ambiente onde ele está deitado? Gastando muita energia, bebendo muita água, respirando o tempo todo, né? Batendo caixa, né? A gente vê animal batendo caixa o tempo inteiro. Por quê? Está tentando se ajustar ao ambiente. Então aquele consumo de matéria seca que o animal está ingerindo, que era para desempenho, para pôr carcaça, ele gasta parte daquela energia para dissipar calor. Então ele começa a beber muita água, ficar em pé o tempo inteiro, gastar energia ficando em pé, respirando, né, ofegante. Aí você vê o animal que era pagar 1,6 kg, ganhou 1,5 kg. Para onde foi os 100 gramas? Só Deus sabe, é manejo, é questão ambiental. Tem que ter uma preocupação. Lá fora também os caras já se preocupam com isso. Ó. Austrália, Estados Unidos, regiões confinadoras, para eles é normal o sombreamento para boi. Não é luxo, não é caro investimento, se paga. Sombreamento em 2 anos está pago dentro do confinamento. O resto do ano aí, vamos falar que dure 5 anos que seja. Tem mais 3 anos de graça aí de investimento em cima do retorno. Esse tipo de sombreamento não gosto. Não usem esse tipo de sombrite, que é aquela telinha preta, sabe? Não é o ideal. O ideal é que seja esse tipo de sombrite aqui, ó. Esse é o sombrite ideal, que chama Aluminete, né? Esse aqui não usem. Eu vejo muito pessoal falar, botei sombreamento no confinamento e não valeu nada, não deu resultado nenhum. Não valeu mesmo, esse tipo aqui de sombrite não resolve nada. Ele piora o ambiente, porque ele passa radiação solar e não deixa ver troca de calor. Então fica um mormaço. É igual entrar debaixo de uma árvore rala. Fica debaixo de uma árvore rala para você ver, no sol quente. É a mesma coisa de não estar, às vezes até pior. Justamente porque evita a troca de calor, de bater o sol e o sol voltar novamente. Então não coloque esse tipo de sombreamento que não vale nada. Tem que usar isso aqui, ó. Chama Aluminete. Isso veio da fruticultura, a empresa israelense. É um sombrite que ele é coberto por partículas de alumínio. É tudo prateado em cima. Aí bate a radiação e volta novamente. Então você chega a entrar aqui debaixo aqui, ó. Você chega a ter aí pelo menos 4, 5 graus a menos do que a temperatura ambiente fora ali, debaixo do sol. Isso aqui foi um experimento que nós fizemos no tempo que eu estava na universidade, lá em Rondonópolis, junto com a professora Fernanda Mastelli. Nós fizemos esse experimento. Nós colocamos sombreamento para 3 baias e deixamos outras 3 baias sem sombreamento, no sol, normal, do jeito que é mesmo, no confinamento. Olha só o horário, ó. Dá para ver no horário aqui que está por volta de mais ou menos meio-dia, 1h aproximadamente. O sol está 90 graus, está aqui em cima. Olha a boiada da área do experimento, ó, toda deitada. Toda deitada. Olha o fundo que não tem sol. Ó. Boiada toda em pé. Primeira característica que via, sol quente, 1h da tarde, sol escaldante, a boiada tudo em pé, onde não tinha sombra, e onde tinha sombreamento, a boiada toda deitada. E eu fiquei muito assustado com esse experimento. A gente ficava acompanhando o tempo todo lá esse experimento, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Quem já fez comportamento animal sabe, tanto que é gostosinho, né? Tem que comer na marmita, ficar no sol escaldante ali, observando o tempo todo e anotando, né? Essas baias aqui do lado, pessoal, são as baias controle, sem sombreamento. Aqui do lado aqui está essas cobertas, ó. Essas fotos foram tiradas ao mesmo tempo, só virei a câmera e bati no mesmo tempo. Confinamento sem sombra, aqui do lado está o confinamento com sombra. E quando a gente começou a fechar consumo, eu me assustei, porque a gente não tinha ganho de peso ainda, a gente tinha como base só o consumo. O que acontecia? Os animais que estavam na sombra consumiam menos do que os animais que estavam no sol. Eu falei, vai dar pau o experimento, né? Quando a gente viu o consumo das 3 baias da sombra com as 3 baias do sol, o consumo da sombra estava muito mais baixo, e constante baixo. Eu falei, cara, vai dar pau, porque
consumo de matéria seca está ligado a desempenho. Se está comendo menos, vai ganhar menos. O experimento não vai dar certo. E foi uma bruta de uma surpresa. O que aconteceu? O animal ganhou mais peso. Conversão alimentar. Por quê? Porque parte do que ele consumiu, ele não mandou para dissipar calor. Era para produção de ganho de peso mesmo. Animais que estavam debaixo do sol ficavam o tempo todo indo no bebedouro. A gente anotava às vezes que os animais iam no bebedouro. Ia 3 vezes a mais no bebedouro do que animais que estavam na sombra. Presença de animal ao redor do bebedouro. Animais que não tinham sombreamento ficavam o tempo todo ali. Os animais ao redor do bebedouro, deitado. Principalmente animais mais pesados, né? Animais cruzados, deitavam ao redor do bebedouro. Por causa do que? A umidade estava molhado ali. E no momento que ele se deita ao redor do bebedouro, aqueles animais mais fortes, os mais fracos não têm opção de chegar. Tem dificuldade de chegar, né? Aí que a gente começa a ter essas brigas de hierarquia dentro dos lotes. Uns desempenham bem, outros desempenham menos. Talvez seja por causa desses detalhes. Pega um animal sem boi dentro do abaia, você vai ver que tem animal que ganha 1,8 kg. Tem animal que ganha 1 kg por dia. Pode estar em relação a essas condições do dia a dia dentro da abaia que a gente não consegue enxergar e é difícil mensurar. Olha o resultado aqui, ó. No primeiro momento, ó, na primeira pesagem amostral que a gente fez, né, cada 30 dias, na primeira pesagem o animal com sombra explodiu o ganho de peso, foi lá em cima. O animal sem sombra ficou para trás. Na segunda pesagem, quando fez a segunda pesagem, eles já estavam quase pareados, mas no peso final, quando fechou o experimento como um todo, mesmo que esse animal aqui sem sombra, ele recuperou, porque nos primeiros 30, imagina o seguinte, voltando um pouco atrás, imagine que você pega um boi a pasto, a vida inteira criado a pasto, nasceu no pasto, foi criado a pasto, no pé da vaca, sombra, todo dia estava acostumado a pastar e sombra, ruminar, né? Pastar e para a sombra ruminar, pastar e para a sombra ruminar. E do dia para a noite, abruptamente, a gente tira ele desse ambiente e bota dentro do confinamento com sol quente todos os dias. Então, naturalmente, esse animal vai passar 30 dias tentando se ajustar todo o organismo dele para aquelas condições de insolação contínua. Tudo vai ter que ser mudado, hormônio, tudo, enzima, tudo vai ter que ser, temperatura corporal do animal, vai ser um ajuste. Por isso que nesse momento, esses animais sofreram tanto sem sombra, enquanto os outros continuaram, já entraram ganhando bem. Depois o animal se ajusta, né? Ele se ajusta e o potencial desse outro animal cai, diluído pelo tempo, mas no final ainda não foi suficiente para tirar a diferença. No final ainda ficou 125 gramas de ganho de peso a mais por dia para animais que tinham sombreamento. Além de comer menos, esses animais ganharam 125 gramas a mais de ganho de peso em relação aos animais que não tinham sombreamento. Aqui, ó, foto do experimento, ó, boiado. 5.000 boi, 125 gramas por dia, em 120 dias, 3.500 arrobas a mais produzida por causa de sombra, vezes 285, 1 milhão a mais de faturamento dentro da fazenda por causa de sombreamento. Sombreamento, como eu falei para vocês, hoje deve ficar por volta dos 40, 50 reais por animal. Você instalar uma estrutura de 40 a 50 reais aproximadamente. Porém, você usa para 5 anos. Tem confinamento que dá 2 giros no ano. Temos que pensar, viu, pessoal? Nós falamos muito da parte técnica em confinamento, mas esquecemos que o animal é um ser vivo, é um ser biológico, é um ser que é afetado o tempo todo pelas coisas que acontecem ao seu redor no ambiente. Ganho de peso dos animais em metragem. A professora Fernanda Macitelli fez um acompanhamento. 12 metros quadrados, que é o número padrão que os técnicos utilizam, né? Se perguntar para qualquer técnico, quantos metros quadrados tem por animal na baia, lá dentro do confinamento? Você vai ver que é unanimidade falar 15, 12, 16, é dentro desses números. Mas quem pesquisou, de onde saiu esse número? Não, é uns números que está no campo aí. 40, 50 centímetros de coxo por boi, quem pesquisou? É um número que está no campo. Boi não gosta de sombra, é um número que está no campo. Começamos a questionar, falar, mas qual o metro quadrado ideal será para esses animais dentro do confinamento? Aí ela foi lá e fez uma pesquisa, 6, 12 e 24 metros quadrados por animal. Olha a diferença de desempenho. Animais de 6 metros quadrados ganharam 1,720 kg. 12, 1,710 kg. 24, 1,870 kg. Todo mundo ficaria feliz se tivesse ganhado 1,700 kg. Todo mundo. O zootecnista, o gerente, o dono, todos nós ficaríamos satisfeitos. Falou, porra, desempenhou bem demais, né? 1,700 kg foi extraordinário, né? Foi excepcional. Mas poderia ter ganhado 1,870 kg. O que é esse 1,870 kg? 5.000 boi ganhando 160 gramas a mais, devido ao maior espaçamento por boi, nós temos aí 5.000 arrobas a mais produzida por causa desse espaçamento maior. Vezes 285, nós estamos falando mais de 1.300.000 reais por causa de espaçamento. Tem que ser tudo planejado.
tem que ser questionado, levantado, buscar dado na pesquisa, e na hora de montar o confinamento, montar um confinamento maior, com mais espaçamento, com mais área de coxo, com mais bebedor. Ah, é caro? É, mas você vai diluir para os próximos 20 anos. Confinamento bem montado, pessoal, é no mínimo 15 anos. Bem montado mesmo, dura 20 anos essa estrutura. Faz conta se não vale a pena. Se vocês quiserem, pode fazer conta. Faz conta que vocês vão ver o tanto que compensa fazer uma estrutura. O que é fazer uma baia maior para os próximos 20 anos? Quantos animais vai rodar nessa baia? Coloca aí 120 animais, vezes 2 giros, 240. Vezes 20 anos, quanto que dá isso? 4.800 animais, é isso? 4.800 animais vai passar dentro dessa baia durante esse tempo. Pega quanto que vai custar mais fazer uma baia maior, sei lá, vai custar 10 mil a mais, divide pelos 4.800 animais, você vai ver que é nada. E quanto que não melhora o desempenho? Nós precisamos ser mais técnicos, precisamos pesquisar os detalhes, fazer estruturas mais amigáveis, estruturas que beneficiem mais os animais. Porque se eles for bem, nós estamos bem. Se eles for mal, nós estamos mal. E nem tudo é nutrição, nem tudo é manejo. Tem uma questão de ambiente também envolvido em tudo isso que a gente precisa ponderar muito. Lama. Não dá certo. Boi e lama não combina. Não adianta. Você chega nos confinamentos que o pessoal fala, eu quero confinar boi o ano todo. Pode ir, boa sorte. Vamos fazer TIP, faz TIP. Quer engordar boi durante as águas? Mata pasto. O desempenho é muito melhor. Ganho de peso, a constância dos animais, a saúde dos animais. Não tem como. Tem confinamento que investe em concreto dentro da baia inteira. É um pepino gigantesco, tem que rapar quase todo dia, tem que rapar. Porque aquilo não infiltra e fica muito liso, o animal começa a escorregar. Teve um confinamento uma vez que jogou capulho de algodão para tentar fazer um tapete, porque era muito abrasivo. Você imagina um animal que está comendo muita energia, uma das principais coisas que acontece é o amolecimento do casco. O casco dele fica extremamente sensível, o animal que está comendo muita energia. Por várias questões que eu não vou entrar na discussão, ligada à laminite. Fica um casco extremamente sensível. Então, você imagina um animal o dia inteiro num ambiente úmido, que é concreto e andando naquele negócio. Os animais em pouco tempo começam a palpar, andar com dificuldade. Aí o cara foi lá e jogou capulho de algodão para tentar fazer um tapete. Você imagina a jaca para arrancar esse trem lá de dentro depois. A dificuldade de tirar esse negócio depois, a cama dura que virou aquilo ali. Então tem coisas que não adianta querer inventar a roda. Faz simples, faz o básico, faz bem feito. Pensa nos detalhes, pensa um pouco mais no animal, que vai dar certo. Então não dá certo. Para pensar em confinar boi o ano inteiro, tem que investir muito em estrutura. Tem que fazer uma bela de uma estrutura, coxo coberto, parte do coxo concretado, mas o fundo não pode ser concretado por essas questões que eu falei para vocês. Declividade, tem que estar com a bacia de decantação preparada, porque quando chove enche muito rápido as bacias de decantação. Não é simplesmente vou confinar boi. Aí tem gente que às vezes nem quer confinar nas águas, mas começa muito tarde. Fica ali, ó, esperando o milho safrinha definir, né? Esperando a colheita do milho safrinha. Vai começar o confinamento, não, segura. Vamos ver o preço de milho, não, segura. Aí quando vai começar já é julho, agosto. Aí entra, começa a chover mais cedo, outubro. A fase final de acabamento, que é a mais crítica, que é mais difícil colocar peso no animal, porque ele já está virando a curva de desempenho, começa a chover, começa a virar lama dentro do confinamento, porque é mal projetado. Tem que pensar em todos esses detalhes, porque tudo no final é prejuízo ou é lucro. Estrutura não pode atrapalhar, pessoal. Estrutura não pode atrapalhar, é um desafio fazer dar lucro na pecuária. E vai ser cada vez maior. Estrutura não pode atrapalhar. Se eu tenho um coxo desse aqui, ele me atrapalha a produzir. Ele não me ajuda, ele me atrapalha. Eu estou tentando dar ração na boca do animal, e isso aqui está me atrapalhando, está me tirando o consumo de água. O acesso dos animais estão dificultosos. Olha aí, concretou a base, mas não fez uma base inteira. É no mínimo 2,5 metros de concreto que você tem que ter para o animal ficar bem ajustado. O animal não consegue consumir bem nesse tipo de aprumo aqui, ó. O animal foi feito para diluir o peso todo dele, 25% em cada casco. Está muito bem distribuído. Toda vez que o animal tem que comer meio torto, um coxo muito baixo, um coxo onde ele fica meio empinado, o consumo já não é mais o mesmo, afeta, cansa o animal. O animal começa a ter dificuldade, causa dor no animal ficar consumindo desse jeito aqui, ó, nessa estrutura. Olha a fileira de boi. Construiu uma estrutura para nos atrapalhar. Por isso que tem que ser muito bem planejado antes de fazer. Faz bem feito a primeira vez. Gasta tempo andando, gasta tempo conversando, paga projeto, traz especialista, visita onde tiver de visitar. Mas na hora que você montar, monta o melhor que tiver. Porque nós estamos montando estrutura para 20 anos. Estrutura de pecuária é no mínimo para 15 anos. Lembrem sempre disso. Estrutura de pecuária é no mínimo para 15 anos. Cerca é 15 anos, curral é 15 anos, bebedor é 15 anos, coxa é 15 anos, corredor é 15 anos. Então não dá para fazer uma coisa mais ou menos. Faço, aí o ano que vem eu vejo o que eu faço. Põe o coxo do mais barato que tem, o ano que vem está lá de novo, nós batendo cabeça com o coxo.
estrutura atrapalhando a produção, em vez de ajudar. Outra coisa, manejo de curral. A coisa que a gente perde muito dinheiro é o dia do embarque. Imagina, o trabalho que foi para gerar aquele boi, até chegar nos 45 do segundo tempo, aí o que a gente faz? Gritaria, né? Pancadaria no animal dentro do curral, né? Se tem uma coisa que não precisa dentro do curral é grito. Não há nenhuma necessidade. O bovino ouve muito melhor do que a gente. São presas. Presa tem uma audição extremamente apurada. Ouve a distância. Se eu falar com você a 500 metros de distância, você não vai nem me ouvir. Falar, opa, bom, Leandro, como é que tá? O Leandro, tô ouvindo não. Se tivesse um boi do lado dele, com toda certeza ia ouvir. Porque aquela orelha dele não é à toa naquele formato, parecendo uma antena parabólica. Ele não fica mexendo aquilo ali à toa. É captando as ondas sonoras. Ouve 1000 vezes melhor do que nós. Então, para que a gente vai para o curral gritar com o animal? Pôr medo do animal. E toda vez que o animal está medroso, com receio, ele não obedece mais nenhum comando. Ele vai só tentando achar a saída, atropela peão, pula por cima de cerca e gera depois, no final, contusão de carcaça. Olha esse experimento. 20 mil carcaças avaliadas, 49%, a metade dos bois que a gente mata tem presença de hematomas. E cada hematoma desse, segundo o professor Matheus, se perde em torno de 500 gramas, meio quilo de carne. Aonde tem um hematoma, a faca come e vai para o saco mesmo, sai do bolso do produtor. Fazenda com 5 mil cabeças, abatida por ano, metade com hematoma, e dessa metade 500 gramas cada carcaça. Perdemos, jogamos fora 81 arroba, 24 mil reais, nós jogamos fora todo ano, num confinamento que tem 5 mil cabeças apenas. Parece ser pouco, né? Parece ser pouco, mas são 24 mil. Continua manejando nos próximos 10 anos, você está falando de 240 mil, 250 mil, que deixou de entrar no caixa da fazenda, porque mau manejo. Nós produzimos e depois jogamos fora esse valor nos finalzinhos do segundo tempo. Então, cuidem desses detalhes da rotina do confinamento, da fazenda. Cuidar dos mínimos detalhes, os mínimos centavos. Aprenda isso aqui, ó. FCA, isso é uma ferramenta administrativa, né, do pessoal da administração. FCA significa fator, causa, ação. Fator, causa, ação. Se eu tenho um problema, foi identificado o fator. Você tem que resolver a causa e depois fazer uma ação que vai resolver de uma vez por todas. Eu não pus a foto não, igual uma fazenda uma vez. Tinha uma fazenda que o pessoal tinha uma Toyota, tem até a foto da Toyota, mas acabei não colocando aqui na apresentação. A fazenda tinha um problema muito sério. Sabe aquelas fazendas que é próximo da cidade? Essa fazenda era muito próxima da cidade. Tinha uma Hilux, daquele modelo mais antiguinho, dentro da fazenda. E o pessoal, toda hora estava indo na cidade. Toda hora tinha um motivo. Ah, vou buscar um prego. Brum, pega a caminhonete e ia para a cidade. Ah, vou buscar fulano. Brum, ia na cidade. Levar menino, mulher doente. Brum, o tempo todo a caminhonete indo e vindo, né? E o produtor não aguentava mais, dando sermão no pessoal. Não pode, caminhonete não é para isso. Não fica na cidade, perdendo tempo. O nego ia para a cidade, bebia lá e vinha lá para cá, correndo risco de acidente. De tanto falar, a turma não ouvia, ele foi lá e pintou a caminhonete de rosa. Literalmente, rosona choque mesmo. Pegava a Hilux assim, rosona choque. O choque mesmo. Que era para estar só dentro da fazenda. A hora que ele pintou ela toda de rosa choque, quem mais foi para a cidade? Ninguém mais quis. Ninguém mais quis ir de caminhonete para a cidade. Até que andava dentro da fazenda ali, né? Todo mundo já sabia, não tirava sarro. Mas quem que era o doido para querer ir de Hilux para a cidade de caminhonete rosa? Agiu lá na causa, para não ter mais o problema. Da mesma forma, tem que ser dentro da fazenda. Isso aqui é um problema, não é? Qual que é o problema que vocês identificaram ali? Hã? Desperdício de ração? O que mais? Quebra da estrutura, né? A ração que perdeu, jogou fora, não vai virar carne. Tudo isso é... Só que qual é a causa? Adianta só ir ali trocar o coxo? Qual que é a causa? Isso aqui, ó. Essa é a causa de quebrar coxo. E por que quebra? Porque sempre às vezes está tratando atrasado. Lembra que eu falei para vocês que na cabeça dos animais é competição o tempo todo? Eles estão competindo o tempo inteiro. Então se você demora a tratar, liga o alerta na hora, pessoal, vai faltar boia. Quem que vai primeiro? Os mais fortes. E na hora que chega, os mais fortes vão brigar, logicamente. Eles começam a dar cabeçada um no outro e empurram dentro do coxo. Quando não quebra, perde o animal. Quantas vezes eu já vi no confinamento animal empachado, morreu durante a noite. Ou de manhã cedinho, chegou lá, ou durante o dia até. O animal chegou, bateu o outro, ele virou, ficou nesse formato aqui, ó. Um boi desse aqui, ó, pessoal, se não acha ele nesse momento aqui, ó, é dentro de pouco prazo perde esse animal.
Lembra do timpanismo, da produção de gás? Produz espuma e evita o animal de arrotar? Aqui da mesma forma, ó. O animal caiu desse jeito, ele começa a ter dificuldade de soltar os gases continuam sendo produzidos dentro do rumen. Dentro de pouco prazo, esse animal está empachado. Isso é comum achar dentro do confinamento. Qual que é a causa? O fator está aqui, ó, fator 1, fator 2, quebra de coxo, fator 1. Terceiro, segundo, desperdício de ração. Terceiro, risco de perda de animal. Esse é o fator, o problema. Qual que é o fator? O fator é o atraso de trato. Então, qual é a causa que nós temos que entrar corrigindo? Corrigir o horário de trato, conversar com o pessoal não atrasa. Começa sempre no mesmo horário. Se é para começar a tratar às 6h30 da manhã, então pega mais cedo. E todo dia mantém essa rotina. Porque senão a gente vai ter prejuízo. Quanto que custa isso? Olha aí. Ele tá bem tranquilo. Ó. Risco de acidente, né? Agora vai. Estão percebendo a dificuldade do animal de se levantar? Por que ele está com essa dificuldade toda de se levantar? Muito tempo. É igual a gente fica cruzado as pernas e sentado em cima durante 2 horas, você vê, na hora de levantar a dificuldade que é. A mesma coisa é o animal. Então tem que agir no fator. Ir lá e buscar a causa, para não ter mais o problema. Resolveu. Identifica o problema e tenta achar uma solução para que não ocorra mais aquele problema. Olha só, 5 coxos quebrados. A gente chega em confinamento, é normal achar coxo quebrado, né? Coxo quebrado, você chega em confinamento, você olha numa linha assim, você vê 10, 15 fácil coxo quebrado. Olha só, 5 coxos quebrados no confinamento, ó. 2 metros cada coxo. Então nós temos 10 metros de espaçamento sem coxo. Que o tratador, ele não segura a bica, ele passa tratando mesmo. Ele não chega no coxo quebrado, segura a bica, pula aqui, ele continua tratando, não. É bica corrida mesmo. E acaba jogando ração fora, igual vocês viram na foto. Olha só, 10 metros de coxo, porque 5 estão quebrados, vezes 3 boi que comem em cada metro, 30 boi deixaram de comer naquele coxo, vão competir por outros coxos, e ali vai ser jogada a ração. 30 boi, tratando 17 quilos por dia, 510 quilos de ração por dia. Em 120 dias, 61 mil quilos, 60 toneladas de ração vai ser jogada fora naqueles 10 coxos que estão quebrados. R$900 a tonelada de uma ração hoje de confinamento, 55 mil reais foi jogado fora de ração. Sem contar que a cada R$1 jogado fora de ração, a gente perde mais R$1,50 em carcaça que não foi produzida com aquela ração. Então nós estamos falando perto de 120 mil reais em 10 coxos, 10 metros de coxos apenas. 10 metros de coxo nós perdemos 120 mil reais dentro do confinamento. Quanto que custa um metro de coxo desse? Hoje deve custar por volta uns, muito, 150 reais o metro de um coxo de confinamento. Em 10 metros, 1.500 reais. A gente pagaria para ter os coxos ajustados novamente. 1.500 reais, a gente está perdendo 120 mil nesses coxos. A Mara já vem me dar pressão, né, Mara? Viu a quantidade de slide? E foi a Daís que mandou, eu vi. Eu vi. Né, Daís? Eu vou contar a história, pessoal. Eu estava em Campo Grande essa semana. Eu fui lá em Campo Grande da palestra, né? E pra gente que é palestrante, não é fácil dar palestra, né? Você fica tenso, né? Ainda mais quando você vai num lugar que você não... Aqui eu estou em casa, né? Tem muitos amigos aqui, já conheço boa parte da turma. Mas eu fui em Campo Grande e não conheci ninguém, era todo mundo estranho, né? Aquele monte de produtor, eu falei, caraca, lotada, a casa cheia, né? Aí você fica tenso, nervoso, né? Suando a mão, né? Aí eu sempre levo a Daís junto comigo, que aí dá apoio, né? Ela vai falando pra mim, não, calma, amor, vai dar tudo certo, fica tranquilo e tal, né? E eu já, antes de entrar assim, né? Faltando poucos minutos antes de eu entrar, eu esperando já o zap dela, né? Pra me dar uma acalmada, eu focar nela e esquecer a turma e depois vai se soltando, né? E eu já tenso, eu era o último palestrante da noite. E o pessoal assando carne do lado, imagina. 9 e pouco da noite. E eu tô lá esperando o zap dela, aí chega o zap dela para me motivar. Amor, fala rápido que eu tô com fome. Agora eu tô bem, agora é só chegar lá e arrasar, né? Quebrou pelo meio. Mas eu tô vendo a Japona Mari ali para olhar os slides. O animal, pessoal, esse ser aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, um bovino, ele levanta cedo, a meta dele é sobreviver.
Ele é presa. Na cabeça desse, ele tem medo de tudo. De tudo. Todo mundo que chega perto dele está assustado o tempo inteiro. Um cachorro, um gato, uma onça, nem se diga, um ser humano. Ele está o tempo todo esperto o que acontece. Porque ele é presa. Está no DNA dele, ele sabe, é bife, é comida de alguém. Então qual que é a meta? Permanecer vivo. O animal já nasce sabendo que ele é bife. É por isso que bovino já nasce andando. Você pega um bovino, já nasce andando e correndo já atrás da mãe. Qual ser vivo que faz isso? Já pensou se a gente tivesse bebezinho, o bebezinho já saísse andando? Não faz. Por quê? Porque tem todo cuidado. É predador, né? O ser humano é predador. O bovino é preso, já nasce andando, justamente para ficar esperto. Já levanta assim, já sabendo procurar e tudo mais. Então a gente tem que entender muito bem isso, porque tudo que ele sentir medo, ele vai sentir estresse. E sentir o estresse é o quê? Cortisol na veia. Adrenalina na veia. Cortisol na veia é o quê? Menor desempenho. A célula não absorve. Glicose vai para as fezes. Já viu um bovino com medo? Já viu um bovino com medo? O que ele faz? Ele começa a dar diarreia. Pode ver, pode pôr o animal para ir para o curral. Põe ele para assim, quando ele começa a ver que ele vai para o curral, ele já começa a defecar. Aí começa a dar diarreia no animal. Naquele momento ele está aliviando carga, né? Porque ele está se sentindo nervoso, tenso, ele tem que aliviar a carga, se precisar correr e tudo mais. Naquele momento ele está soltando feromônio no ambiente, alertando todos os demais animais que, olha, pode ter algum perigo à vista. Então a gente tem que entender isso para quê? Para buscar tranquilizar o animal. Porque se eu permitir que ele jogue adrenalina na veia, cortisol na veia, é menor desempenho no final do dia. Esse animal pode até que ele consuma, mas ele não vai conseguir absorver. Sai literalmente nas fezes. Isso é de fundamental importância que a gente saiba. Deixa eu ver se... Maurício, vê se roda esse vídeo para mim, fazendo um favor. Já está rodando, Maurício. Rodou. Pessoal, essa é a vida de um boi. Essa é a vida de um animal, de um bovino. Vida louca, né? Isso é o paraíso para o animal. Isso é a perfeição para o animal, é esse estado. Animal tranquilo, calmo, sossegado. Ali ele está desempenhando, está ganhando peso. Não tem nada estressando ele. Ele está conseguindo absorver, metabolizar, o organismo funcionando perfeitamente. A gente tem que lembrar disso. E a gente às vezes esquece. Não sei se vai rodar. Maurício, faz favor. É porque estava no HD, pessoal. Acho que eu não tirei o HD. Trocou de computador, né, Maurício? Foi por isso. Perdeu o link. Mas aqui, pessoal, dá para ver bem? Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Que hora que vocês acham que é nesse confinamento? Que hora que vocês acham que é nesse confinamento aqui? Meio-dia. Sol escaldante, sol quente. Olha os animais. Nesse horário o animal devia estar como? Deitado, tranquilo. Sol escaldante, né? Extremamente escaldante, temperatura elevada. O animal tem que ficar quieto, evitar gastar energia. Ele vai para a sombra, vai ficar deitado, fica ruminando. Quando tem sombra, né? Nesse caso aqui, ó, meio-dia, boiada inteira do confinamento. Confinamento de 5.000 cabeças. É uma pena que o vídeo não rodou, mas se vocês verem, é uma loucura. Loucura os animais o tempo inteiro, se batendo, brigando, correndo atrás do vagão. Qual é a chance de dar resultado num confinamento desse? Zero. Tocado nesse formato aqui, nesse modelo, a chance é muito pequena de dar certo. Ô Maurício, saiu ali, ó. Eu sei se está querendo que eu paro, né, Daísa? Né, Mari? Finalizando já. Comportamento, pessoal. Chegou no confinamento, começou a ver comportamento de gado, automaticamente ele te conta tudo. Boi não mente, pode falar o que for. O tratador pode falar, não, estamos tratando certinho, não, o consumo está bom, está andando bem. Você botou... Quer pôr meu computador, Maurício? Você botou o olho no animal, ele te conta exatamente como é que está. Você olhou o vazio do animal, olhou o comportamento, casou com o horário, chegou 10 horas da manhã, a boiada está toda em pé, tem alguma coisa errada dentro do confinamento. Pode ir atrás, que com certeza tem alguma coisa errada. Chegou de manhã cedo para tratar, a boiada não está no pé do coxo, não está se levantando, não está caminhando, tem alguma coisa errada também. Olha aqui, ó, tranquilidade. Esse é um confinamento perfeito.
Esse é um confinamento ideal. Olha o sossego e a tranquilidade dos animais. Ó. Tranquilo, sossegado. Está parecendo aqueles primeiros boi a passo que eu mostrei. Ó. Esses animais estão ganhando peso, com toda certeza. E é isso que a gente precisa buscar dentro do confinamento. Boi gosta de rotina, de tranquilidade e de sossego. Tem que ficar bem claro para vocês. Chegou no confinamento, está uma confusão danada, atrasando o trato, trata a hora que dá certo, boiada em pé, no horário quente do dia, está errado. A chance de dar prejuízo é muito grande. Olha o zelo que os animais têm. Vocês conseguem identificar o que é essa foto aí? Isso aqui, pessoal, é uma foto de drone, que está a caminhonete, que está um pé de árvore, linha de coxo e bebedor. Olha os trieiros que os animais fazem. Ó. Os trieiros principais, eles sempre têm os trieiros principais, os veios principais e os veios secundários. Mas eles andam sempre nesses trieiros. Olha aí, interessante. Olha a inteligência e a capacidade que um bovino tem. Por questão de segurança, para se manter mais seguro, um está vendo o outro. E também questão de preservar a comida. No momento que eles saem para pastejar, eles saem esparramados no pasto. Mas na hora que eles estão voltando, eles voltam em cima do trieiro, para não perder alimento à toa, preservando comida. Não tem necessidade de voltar voltando em cima da comida. Para pastar, sim, come primeiro, depois pasta por cima. Come primeiro, depois pasta por cima. Na hora de voltar, volta todo mundo enfileiradinho, quando vai beber água, vai para o malhadouro, para economizar a comida. No espaço que eles têm, o ambiente deles. Mesma coisa dentro do confinamento. Tem tranquilidade a pasto? Tem. Tem tranquilidade em confinamento? Também tem, se bem conduzido. Você chega no confinamento, conduz ele com a mão. Confinamento não é esse ambiente todo estressante desde que você faz as coisas certas. Se você fizer todas as coisas certas dentro do confinamento, você tem um ambiente agradável também para o animal. O animal se sente seguro, ganha peso. Isso principalmente é conquistado como? Como rotina. Rotina, todo dia tratando o mesmo horário, todo dia praticamente a mesma ração, água de qualidade para os animais. Buscar sempre manter o mesmo ambiente. Lembrar sempre que o bovino é um bicho que cheira muito bem, né? Então não adianta tentar forçar o boi a comer ração estragada, que não vai comer mesmo. Ele sabe muito bem o que é uma ração boa, o que é uma ração estragada, né? O bovino cheira tão bem que cheira até água, para você ter ideia. Observe um bovino beber água para você ver. Ele chega, a primeira coisa que ele faz na água é cheirar a água. Observe, a hora que você tiver a oportunidade, filme até um bovino. E principalmente quando a água está suja. Pega um bebedor sujo e fica do lado, liga a câmera do celular e fica observando um boi bebendo água no bebedor sujo. É uma novela. Ele fica ali, ele rodeia, cheira, vai perto da boia, se não alcança a boia, até que ele dá uma olhada para o tempo assim e bebe. Mas não bebe assim com vontade. Já fiz isso várias vezes. Observe também, pessoal, dentro disso que eu falei para vocês, além do comportamento, o próprio animal em si. Então esse animal aqui, ó, posso ver que esse animal não está totalmente bem alimentado. Se é um animal, me liga o alerta. O que está acontecendo com esse animal? Será que esse animal, pode ser que ele esteja doente, pode ser que ele esteja estressado, é um animal que está refugando o coxo, o bebedor e tudo mais? Ou esse aspecto aqui é de todo o confinamento? Se for 15 dias de confinamento, está tudo certo. O animal ainda está construindo a curva de consumo. Então quando eu observo que o animal está desse jeito aqui, e eu estou apenas com 15 dias de confinamento, e está o confinamento inteiro assim, está tudo certo, não tem nada de errado. Agora, quando você chega no confinamento, pega quantos dias em média está a boiada do confinamento? A boiada está em média com 70 dias. E você olha a boiada do confinamento, ela está toda assim, ó. Tem algo muito errado no confinamento. Pode ser que os gráficos estejam te dizendo que o consumo está adequado. Aí entra a capacidade de investigação e buscar detalhes. Quantas vezes você chega no confinamento que parece que está tudo lindo, o gráfico, né? Eu não gosto de olhar gráfico antes de ver o confinamento. Eu não chego no confinamento e vou olhar o computador, não olho. Vamos imprimir a folha para a gente ver como é que está os consumos lotes. Não, eu prefiro confiar na vista, prefiro confiar nos detalhes do olho que o boi me conta. Aí depois eu vou lá ver no programa se está de acordo. Se eu ver que a boiada está bonita, está linda, e eu chego lá e o consumo está top, eu falo, beleza, perfeito, está tudo casadinho. Agora se a boiada está linda e o consumo está todo louco, tem alguma coisa errada, ou no programa, mas o boi está sempre certo. Na dúvida, o boi está sempre certo. Se eu chego no confinamento desse aqui, a boiada 100%, está com 70 dias, e está nesse aspecto aqui, e o gráfico está aquela coisa mais linda, pode pesquisar que tem alguma coisa errada. Tem alguém manipulando dados, lançando errado, anotando errado. Eu já vi isso no confinamento. Cheguei no confinamento uma vez que o cara estava lá, igual o professor ontem comentou, o Walter comentou, né? O cara anotava lá, tipo assim, tinha que carregar 1000 quilos de silagem. Estava lá 1000, todo carregamento, 1000.
Falei, caraca, rapaz. Eu falei, vou observar ele trabalhando, né? Fiquei lá acompanhando ele de longe, ouvindo ele. E eu vi que ele não estava anotando. Ele não estava anotando, ele carregava tudo, os ingredientes, né? Aí depois que ele subia no trator, aí ele pegava e fazia as anotações do carregamento. Mas igualzinho. O que estava em cima, assim, de milho, de silagem, de tudo que estava os ingredientes, ele anotava o número igualzinho. Igual. Eu falei, aí não faz nenhum sentido. Então é o quê? Não é o cara às vezes está errado, é a gente que está faltando e orientar. Não é o que você prega, é o que você tolera. É chegar e dar uma chamada e ver se é falta de capacidade ou não. Aí, ó, aqui é uma boiada de 75 dias, 80 dias nesse padrão. Excelente, está perfeito. Bata o olho e fala, está tudo bem. O boi está saudável, está de barriga cheia, está ganhando peso adequadamente, de forma adequada. Um boi então desse aqui, ó, característica nítida de um animal que está refugando coxo ou bebedor. Arrepiado, ó, acinzentado, arrepiado, focinho seco, orelha caída, vazio fundo. Esse animal está desidratado. Não é refúgio de coxo, primeiramente é refúgio de bebedor, é falta de ingerir água e acaba afetando o animal, consequentemente, no consumo de matéria seca, que esse animal perde peso. Tá bem. Olhei para o aspecto do animal, ele me conta que está tudo bem. Também está bem. Boiada pelo tempo de coxo que estava, bem pareado o peso dos animais, ó. Bem próximo. Bem próximo. Então observem animais, pessoal, para que a gente possa ter isso aqui dentro do confinamento. Temos que buscar a rotina para os animais. E estrutura não pode atrapalhar, pessoal. Estrutura não pode ser o ponto de atrapalho. Como é que ganha peso no confinamento desse jeito? Olha a dificuldade que esse animal tem para ingerir a ração. Atoleiro, ele não consegue alcançar bem, ele joga a cabeça para dentro do coxo para tentar ingerir. Ó. É a estrutura atrapalhando o confinamento. Poeira, outro problema sério também dentro do confinamento, que deve ser muito bem planejado. Estrutura não pode atrapalhar os resultados do confinamento. Questão de aspersor dentro do confinamento. Causa um prejuízo tremendo. Essa poeira, isso aqui é 5 horas da tarde, tá? É 5 horas da tarde. Eu não conseguia sair de dentro do carro para poder acompanhar o trato ali do final do dia, de tanta poeira que dava no confinamento. E é natural que tenha poeira não, comportamento do animal de levantar poeira. Chama o movimento de head play. O que é head play? Aquele movimento que os bois ficam brincando. Se tiver tudo bem num confinamento, pessoal, no final do dia os bois têm que brincar. Então, no dia que vocês forem no confinamento, chegar no final do dia, logo após ali o final do trato, que está começando a querer escurecer, de tardezinha, vocês vão ver os bois tudo pulando, né? Eles ficam pulando, vai em um, dá a cabeçada no outro, fica batendo cabeça no outro. Chama head play, é um movimento de brincar. Comemorando, eu acho, talvez o dia, vencer o dia, né? O dia está finalizando, o dia está começando a ficar fresco. Agora, chegou no confinamento, não tem head play, a boiada está toda parada, meio atenta, tem algo errado. Boi conta tudo. Tudo, todos os detalhes do dia a dia da fazenda, boi conta tudo, a gente tem que ficar bastante atento. Para finalizar, pessoal, só encerrando a parte de gente, para finalizar e fechar nosso encontro aqui, o que faz um cara ir para o Monte Everest? Hã? Que diabo um cara sai da tranquilidade de casa, paga uma nota, passa por 6 meses de treinamento, de orientação, de preparo físico, para depois ir para o Monte Everest, e algum deles nem voltam. Quando voltam tem queimaduras de 3º grau, que às vezes tem que até amputar as mãos, os dedos do pé. E quando esses caras estão subindo o Monte Everest, é normal encontrar cadáveres. Pessoas que foram ficando pelo caminho e lá mesmo ficam, ninguém nem carrega, porque como que carrega um cadáver num ambiente como esse? O que faz o ser humano fazer isso? Da onde que saiu da cabeça do cara? Enfrentar o risco de morte, pagando caro ainda, sofrendo. O espírito de aventureiro que Deus colocou no ser humano. O ser humano vive por coisas novas. Nós odiamos rotina. No fundo, nós odiamos rotina. Boi gosta, nós não gostamos. O que faz um cara sair da Europa, montado dentro de uma embarcação e sair sem rumo? Sem rumo. Não sabia que ia descobrir o Brasil. Só pela vontade de descobrir o novo, de riqueza, de sair sem rumo. Imagina, você montar numa embarcação naquele tempo não tinha GPS, né? Naquele tempo não tinha bússola, era pelas estrelas que os caras navegavam e saíam sem rumo, dentro de uma embarcação, não sabia nem que dia que ia voltar e se ia voltar. E os caras vieram e descobriram a América do Sul, depois o Brasil e tudo mais. O espírito aventureiro que está no ser humano. E não está só em você que está aqui não, está no peão que ficou lá na fazenda. Não está só em você que sentou aqui e falou, eu gosto de coisa nova, eu vim aprender. Aquele cara que ficou lá, que não foi convidado para vir, ele também tem espírito aventureiro, ele também tem vontade de crescer. Ele tem vontade de coisa nova. Só que chega um ponto que o ser humano
desiste do novo. Chega um ponto que ele se acomoda, é aquilo ali mesmo, ele se entrega. E começa a viver no piloto automático, e vai vivendo, não tem inovação. Treinamento é uma coisa que a gente não dá dentro das fazendas. É uma coisa que não existe treinamento. Na maioria das fazendas a gente não senta a turma para bater um papo, para conversar, para poder alinhar. Criar esse espírito aqui, ó. Esse é um termo americano, não existe tradução para o português. Accountability. Accountability significa um cara que é responsável por si. Está na cultura do americano, por isso que o americano é foda em tudo que faz. Por isso que eles estão sempre lá no topo, porque eles têm isso na alma deles, accountability. Eu sou bom porque eu quero ser bom. Eu não preciso de ninguém me mandar, não preciso de ninguém me forçar a estudar, não preciso de ninguém me forçar a trabalhar. Eu quero fazer, eu levanto cedo e quero fazer, quero ser produtivo. Nós não, nós brasileiros, cara, tem um negócio na nossa cultura que é um negócio, bobeou, a gente senta. Tem um gerente lá de Barra do Garça, o Raimundinho me fala sempre, rapaz, o que tem aqui na fazenda é peão com a bunda pesada. Eu falei, eu não entendi peão com a bunda pesada, o que é peão com a bunda pesada? Rapaz, os caras parecem que tem 10 quilos na bunda, cara, não deu oportunidade, os caras sentam. Mas está difícil carregar a bunda. É um trem cabuloso, cara, a gente precisa corrigir isso dentro das fazendas. Criar mais dessa autorresponsabilidade, eu quero ser bom, eu quero ser diferente, eu quero fazer as coisas acontecerem. Mas para isso precisa de líderes. Eu vou encerrar minha parte falando sobre a necessidade de líderes. Pessoas boas, pessoas com capacidade de gerenciar. Esses caras aqui são a tropa de elite da Marinha Americana, Navy SEALs. Um dia que vocês tiverem a oportunidade, tem um livro chamado Responsabilidade Extrema. É de um comandante dessa Marinha Americana. Esses Navy SEALs é a tropa de elite da Marinha Americana, os caras mais condecorados do mundo. Os caras que mais recebem medalha por bravura e coragem. É dos caras que foram atrás do Osama Bin Laden, que mataram o Osama Bin Laden, que foi atrás de Saddam Hussein. Quando a bucha está preta, que não tem quem resolva, esses caras que vão resolver. É igual o BOP, não tem um BOP no Brasil? O BOP ele só entra em situações críticas. Quando a polícia está lá trocando tiro com um traficante, com um bandido, tiro para lá, tiro para cá, os bandidos corajosos, vamos executar, vamos pegar a turma, aquele pau todo, que a polícia não dá conta mais, liga para o BOP. BOP. Quando o BOP fala, o BOP está vindo, não fica um. Vira rato, entra dentro de buraco, de loca, soca, polícia sai do meio, porque BOP não entra para negociar. É missão dada, missão cumprida. É caveira, é faca na caveira mesmo. Assim é o BOP. Imagina esses caras. Esses caras, os níveis deles de excelência é altíssimo. É treinamento intensivo o tempo todo, com nível de raciocínio e inteligência absurdo. Planejamento, a gente acha que na guerra não tem planejamento. Os caras, todos os dias, eles fazem um planejamento detalhado da operação da guerra e tem que mandar para o comandante superior para avaliar o plano de ação e depois eles executam e montam um relatório em plena guerra. Diante da guerra, correndo risco de vida, os caras fazem planejamento o tempo inteiro. A gente, para fechar um relatório na semana, é uma dificuldade que parece que é a morte. Esses caras são diferenciados. Olha o nível de estresse que esses caras passam para entrar. Só entra realmente quem aguenta a pancada. Esses caras passam por 22 dias intensivos. Quem se candidata? Faz a prova, quer entrar no Navy SEALs, nessa tropa de elite americana. Os caras vão para um treinamento de 22 dias intensivos. Praticamente não dorme. Chega a passar 3 dias diretos, sem dormir. É proibido dormir. Os caras, no máximo, tiram 1 hora de descanso sentado, não pode nem deitar. Para quando vence a prova. Esse aqui é um teste, ó. Esse aqui eles pegam um bote, um grupo de soldados, pega esse bote, ele pesa 100 kg, tem água dentro desse bote, eles carregam esse bote na cabeça, correm dentro da cidade com esse bote na cabeça, depois vêm para a praia, molhados, porque eles entram na água também, vem para a praia, corre sobre a areia, põe esse bote dentro d'água, pula dentro do bote, rema, bate lá na ilha, não lembro agora quantos quilômetros de distância, voltam para trás, faz novamente o ciclo e no final dessa bateria que foi feita, quem ganhou tem direito a 1 hora de descanso, os demais continuam pagando exercício nessa 1 hora e depois voltam novamente à bateria. O que esse comandante identificou? Ele percebeu que o grupo 2, ganhava todas. O grupo 2 do bote 2 ganhava toda a bateria, o dia inteiro. Esse grupo 2 ele sempre ganhava muito na frente, sempre destacava. Era o grupo 2 lá na frente, a turma dos outros botes meio no meio e o bote 6 sempre lá no último. E ele começou a observar que era um comportamento que se repetia. Sempre o bote 2 lá na frente, sempre o bote 6 lá no fundo e um meião aqui competindo e brigando. Aí quando ele olhava para o bote 2 na frente, ele sempre via a turma muito animada, a turma comemorando quando acabava, sabe, isso aí, turma, muito bom, foi top, excelente, vamos continuar firme. E o líder sempre motivando os caras a remarem. Isso aí, pessoal, uma batida só, vamos embora. E eles gritando, remando como se fosse um homem só. E ganhava todas.
Aí o comandante começou a observar o bote 6, que sempre ficava para trás. Quando ele olhava para o cara, o líder estava sempre xingando a turma dele: minha turma é uma bosta, minha turma é horrível, bora cambado de cabra mão, ali, aquele brigueiro todo, eles brigando entre si, sabe? Remando e brigando entre si. Quando acabava a prova, que eles tinham que pagar a prova, né? Pagar mais exercício, era aquele brigueiro em tempo todo entre eles, sabe? Uma competição, uma briga. Aí o comandante foi conversar com esse cara: cara, o que está acontecendo? Vocês perdem todas, toda hora estão perdendo, tem algo de errado. Aí o princeso injustiçado fez o quê? Falou: não, mas a turma que você me deu é muito fraca, essa turma que você me deu aí é... O cara lá pegou a melhor equipe, os caras mais bravos, os mais fortes, natural que ele ganha, a minha é fraca. A minha turma como é porcaria que você me deu. E começou a jogar a culpa nos outros. Você tem duas alternativas quando você tem problema na mão: ou você olha para o espelho, ou você vai ali e olha pela janela. É as duas opções que você tem. Quando está ruim, você pode olhar para o espelho e falar: eu estou fazendo algo de errado, preciso melhorar. Ou então você pode ir para a janela e escolher com quem você vai pôr a culpa. Ah, foi fulano, foi o mercado, foi o boi, foi a fazenda vizinha, foi o milho, foi o capataz. Você pode... É duas opções só que você tem. E esse princeso começou a culpar a turma. Na mesma hora, o comandante teve uma puta sacada. O que ele fez? Inverteu. Ó, você do bote 6, então, você vai pegar a melhor equipe, vai lá liderar a melhor equipe do bote lá. Vai você lá então, agora eu vou te dar a melhor equipe para você liderar, vai lá. O comandante, o líder do bote 2, que estava ganhando todas, se ferrou: vou te dar a pior equipe, vem para cá para a pior equipe. Solta a bateria. Começou a bateria, pá. Quando chegou no final, o que vocês acham que aconteceu? Hã? Inverteu? Não, não inverteu. Bote 6, que estava sempre atrás, o que aconteceu? Passou a todas. Aquela equipe que era ruim, que dizia que era fraca, que perdia todas, passou a... Está desligando meu microfone aí, né? Eu acho que deu, Maurício, tá bom. Acabando a bateria. O bote 6, que estava lá em último, passou a ganhar todos com esse novo líder. O bote 2, que vocês estavam achando que ficaria em último, não ficou em último, ficou em segundo lugar em todas. Sabe por quê? Porque o aprendizado e a raiz que aqueles caras tiveram, nem o líder ruim conseguiu estragar. Mesmo que aquele líder ruim assumiu a equipe boa, ele não conseguiu tirar aquela vontade que aqueles caras tinham. Ficou na raiz, na cultura, no sangue daqueles caras ser campeão. Não conseguiram chegar em primeiro porque perderam a cabeça, a liderança. Encerro para vocês dizendo o seguinte, ó: não existe equipes ruins, só líderes ruins. Não existe equipes ruins, só líderes ruins. Todos vocês estão com seres humanos na mão e Deus não deixou nenhum especial. Aquela equipe que você tem lá na fazenda, que você deixou lá e veio para cá, aquela equipe lá é igualzinho eu, você, quem está ali na cidade, quem está no banco, tudo igual, com a mesma quantidade de neurônio, com a mesma quantidade de célula, com a mesma cabeça, talvez com menos oportunidade ou mais oportunidade, mas somos idênticos. Então, se a tua equipe não está de acordo, não é do nível que você acha ou imagina, a responsabilidade é sua. Se você acha que não está de acordo, se não está tendo o resultado bom que você deveria ter, a responsabilidade é sua, única e exclusivamente sua. A hora que você começa a viver com essa percepção de você é responsável pelo aquilo que você faz, que não adianta ficar delegando culpa para o mundo, para a natureza, para os horóscopos, para a dificuldade da vida, a hora que você começa a cair a ficha, que tudo que você tem na vida é realmente o que você merece, que você está exatamente no ponto onde você merece, você vira a chave da vida, totalmente. Eu encerro minha participação agradecendo a todos vocês de Pontes Lacerda, por sempre nos receber tão bem, na pessoa do Ricardo, do Michel. Já me sinto em casa aqui em Pontes Lacerda, né? Se Deus quiser, ainda vamos plantar muitas boas coisas aqui junto, né? Michel, Ricardo, vamos fazer grandes parcerias aqui na região de Pontes Lacerda, porque essa região é muito promissora. Em 5 anos, vocês não vão conhecer essa região de Pontes Lacerda, da quantidade de capital que está vindo para essa região e da transformação que a lavoura, junto com pecuária intensiva, vai fazer nessa região. Única coisa que pode nos atrapalhar: mão de obra. A única coisa que pode nos atrapalhar, mão de obra com competência. A única coisa que pode nos atrapalhar é a gente embolar nos cabelos das pernas. É nós mesmos nos patinarmos e nós mesmos sermos inimigos do nosso dia a dia. Então aproveita a oportunidade, pessoal, para se posicionarem diante de todo esse crescimento que está vindo não só para Pontes Lacerda, mas para todo o Brasil e principalmente Mato Grosso. Se posicione e aproveite as oportunidades, senão vocês vão ficar dando milhas ao pombo. Já viu aquele vídeo? Tem um filme que eu acho bem interessante, Debi Lloyd. Já viram? Quem lembra do filme Debi Lloyd? E no final do filme, depois que eles perdem tudo, gastam todo o dinheiro, né? Eles estão andando na beira da rodovia, cansados, né? A cidade está longe, a distância, né?
cabisbaixo, né, e reclamando da vida, né, os dois, nossa, que perdemos tudo, que dificuldade, coitado de nós, né? Ah, se nós tivéssemos uma nova oportunidade, ah, se alguém desse carona para nós, ah, se... E eles reclamando, né? Aí de repente para um ônibus, lembra do que assistiu esse filme? Para um ônibus lotado de mulher bonita, né, de biquíni e tudo mais, para do lado deles, abre a porta, né? E fala para ele, olá garotos, tudo bem? Nós estamos precisando de uns 2 rapazes simpáticos para passar bronzeadores nas nossas costas. Aí um olha para o outro assim, né, fala, nossa. Aí olha para essa, moça, vocês estão com sorte. Vocês vão andar reto a 15 quilômetros, vocês vão achar uma cidade. As meninas ficam sem entender, fecham a porta e vão embora. Aí eles olham para o outro, vai ter 2 caras de sorte hoje, né, que vão conseguir. As oportunidades estão diante de vocês. Vocês têm a opção de entrar para dentro do ônibus ou então falar, daqui 15 quilômetros vocês vão achar. Aproveita as oportunidades. Obrigado, pessoal.